Começa agora mais um episódio do nosso podcast Trabalhe com Fé. Eu sou Neto Barros, estamos aqui de Vitória, a capital do nosso estado do Espírito Santo. E hoje um papo muito interessante com um produtor de games, Rafael Lontra, da Mito Games. Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo certo, muito obrigado por receber aqui. Eu acho que é um assunto super relevante falar da indústria de jogos, não é nem falar só da Mito, né? Mas falar da importância da indústria de jogos, cultura e tal. Brigadão pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigado pela vinda e o bate-papo vai ser muito interessante. E eu represento aqui hoje meu filho de 5 anos, Davi, que um dia desses chegou para mim e falou: papai, baixa aí o Free Fire. E começou a jogar. E eu que sou de uma geração da década de 70, né? 76 ali, tô com 46 hoje. Eu já joguei videogame, já conheci o Atari lá atrás, depois a Super Game, depois... Não, depois o Master System, Odyssey, Nintendo. né? Ixi, foi mais longe. Tinha um negócio assim? Tinha. Que era modernoso para a época, né? E aí até chegar lá no PlayStation da vida. E agora, por conta da profissão e tudo, das atividades do dia a dia, me afastei um pouco desse mundo e o meu filho me trouxe de volta. E aí foi uma satisfação conhecer você, para a gente bater esse papo aqui, para conversar sobre esse mundo que é um negócio fabuloso. Você jogou? Tô começando a jogar. Tenho que aprender, né? Aí sim. Tenho que aprender. Tô lendo para ele, né? 5 anos. Tá tudo traduzido já, né? E ele pede para eu ler quando aparece a telinha ali, né? Quando muda de fase e tal. E eu tô aprendendo. Mas o interesse aqui também é falar da importância dos games para a economia, né? Como é que é esse ambiente? Eu quero saber como é que é a sua empresa, como é que você começou, como é que foi a ideia. Não, legal. Acho que com esse background aí você expôs um pouco das preocupações de vários pais e mães que têm o filho jogando. Aí eu acho que você deve ter pego também. Eu ainda tive uma satisfação de jogar um pouco com meu pai. Ele não gosta muito de jogar porque as coisas passam rápido, ele fica meio tonto, sacou? Então, mas no começo eu não sabia inglês e todos os jogos eram em inglês. Então eu precisava pedir ajuda para ele de qualquer coisa que eu não sabia de inglês. E ele sabia muito pouco também. Ele tinha viajado para a Europa, fez um cursinho, mas não sabia muito bem. Então lá pela Santa ele encheu o saco e me deu um dicionário. Isso fala muito sobre o que eu trabalho com jogos hoje, tá? Porque eu comecei Isso com a jogar. Quantos anos? Isso eu devia ter 8 anos. 8 anos? Caraca. E eu comecei a pesquisar ali. Então, em pouco tempo, eu já estava sabendo mais inglês do que ele. Ele já me perguntava as coisas e eu sabia. E eu acho que ali eu convenci ele que o jogo tinha um papel educacional importante. Porque calhou de eu pegar um jogo legal, de eu gostar do jogo, o jogo ter vários livros dentro do jogo. Então, o jogo você explorava, mas era a última 8. E tinha vários livros. E eu, sei lá, essa tara de colecionador, vou procurar todos os livros do jogo e ler todas as histórias. E era muito bem feito, que cada livro que você achava era um pedacinho, capítulo 1 de 7. Aí você, eu quero saber o que aconteceu com essa história. E nisso eu ia aprendendo um vocabulário, tá? E até depois, quando eu fui fazer curso de inglês mesmo, eu pulei quase todos os níveis. Eu fazia o nível 1, fazia a prova pro 3, fazia o 3, pulava pro 5, depois vamos pro avançado, conversation e falo muito bem, e o jogo ajudou muito nisso. Duas coisas, esse joguinho em leitura dinâmica que eu fazia no computador, então eu desde cedo entendi a importância e o potencial do computador, da tecnologia. E dos jogos eu meio que assim, eu sabia que tinha um jogo, convenci meu pai, ele me deixava jogar, mas eu demorei para linkar de novo o jogo e a educação, sabe? Então, eu acho a preocupação constante, nesse caso eu matei dos meus pais quando eu comecei a estudar ali, o que o cara tá fazendo ali. E era um pouco mais simples, o jogo tava no computador, ou no fliperama ali embaixo, ou no videogame que eu tinha, mas, assim, não tava conectado com o mundo inteiro. O Free Fire, você sabe que tá todo mundo jogando ali, né? Você ligadão... Igual a molecada, eu vejo aí o dia todo. Eu não consigo jogar mais o tempo todo, desde que eu comecei a trabalhar com o jogo. Não, mas nessa época, eu digo. Eu gostava. Aí quando eu comecei a jogar, meus amigos todos jogavam, eu era muito nerd, eu sabia, tinha um computador. Eu tive os videogames, né, mas aí tive Atari, Master System e depois Super Nintendo. Super Nintendo, cara, eu fazia natação. Aí eu juntava um dinheirinho, toda vez que eu competia, ganhava medalha, eu ganhava uns dólares, juntei os dólares, dei pro meu padrinho comprar o Super Nintendo, ele foi lá na Europa, comprou, voltou, como eu era viciado. Ganhou jogando? Ganhei jogando, competindo na natação. Que legal. Aí eu, mesada, várias coisas, não era só isso. A natação. Eu fazia natação, aí tinha competição, eu ganhava um dinheirinho. Entendi. Aí juntava no pote do óculos, era o mesmo pote do óculos, juntava o dinheiro, dava pro meu padrinho comprar. Geralmente é uma preocupação dos pais, né? Tirar o filho do videogame para poder fazer esporte, você fazer o esporte para poder jogar. Isso, cara, até hoje eu sou um pouco diferente da molecada nisso. Eu adoro jogar um joguinho de futebol com meus amigos, beleza, mas eu prefiro 1000 vezes jogar bola de verdade.
Mesmo fora de forma, me chama, jogar bola, eu vou. Jogar videogame é mais difícil de explicar também. Casado, com família, fica mais chato. E tem tudo em casa. Mas mesmo assim, cara, solteiro, eu sempre preferi jogar futebol de verdade. Acho que tem um pouco dessa época. E acho que aí matou as duas preocupações, do exercício. E o conselho que eu dou como pai é isso, saber medir. Então é legal você conseguir entender um pouco o que tem. Igual meu pai viu, pô, tem um monte de coisa em inglês aqui, nem eu tô entendendo. Se ele conseguir se virar com isso aí, já vi um benefício, deixa ele jogar, deixa Mas se ele a pelejar. molecada também não joga, ele fica alheio ao mundo, né? Ah, os amigos dele estão ali. Eu explico isso, cara. Outra preocupação, ele tá no mundo, não conversa com o pai, não sei o quê. Eu falo, cara, mas você já olhou o mundo que ele tá? Porque ali a tecnologia pura, né? E às vezes ali ele é um cara super respeitado, tem uma pancada de amigo, e ele coordena a galera pra fazer o ataque, e ele juntou as melhores coisas. Ele tem a vida social ali, essa que é galera importante. joga em rede, né, rapaz? Joga em rede conectada. E às vezes são habilidades que ele está desenvolvendo ali, de liderança, habilidades sociais, que o pai, ele não quer perder tempo conversando com o pai, porque o pai não entende. Sabe? E não é assim, não é importante conversar com meu pai. Pai, eu tô ocupado. E é uma coisa do tempo, quando é online, tá todo mundo ali agora. Na cabeça, né? Eu posso falar com meu pai depois, explicar. Uma hora ele vai entender. Agora tá todo mundo ali, eu tô perdendo, tô atrapalhando. Então tem um pouco disso, né? Aí eu acho que tem que ter um limite. Por isso que é legal conhecer. Claro. Meu conselho é conhece até os amigos que estão jogando, se for possível. Tenta ser o pai legal, não o pai que manda parar. O pai que está tentando entender e explicar por que Se possível, jogar um pouquinho junto ali. Se puder né? jogar um pouquinho junto, a molecada adora. Não tem, eu acho que não tem mais de vergonha do pai levando na escola, igual na nossa geração tinha, né? Não, agora eu sei andar sozinho, não quero entrar no portão com você não, pai. Não tem mais isso. Se o pai vier e jogar, vai, pô, meu pai joga comigo. É porque eu sou um pouco mais velho. Eu acho que a geração mais nova tem um pouco disso. Os moleques de 12 com um pai mais novo, com um pai de 30 pouco devem jogar ainda e tal. Então, eu tento pegar isso um pouco. Minha filha tá muito novinha, 5 também não sei se é o ideal para todos os jogos, mas já tem jogos para essa faixa etária. Pô, minha filha de 3 achou o jogo de tabuada, cara. Eu tô me vendo eu fazendo leitura dinâmica no computador, ela lá fazendo negócio de tabuada com 3 anos. E não tem sexo não, né? Menino, menina, todo mundo gosta de jogo jogar. Digital, todo mundo. Hoje, as últimas pesquisas, as mulheres jogam mais mulheres jogam do que homens. Mais, porque tem mais mulher do que homem. Então tá proporcional, entendeu? Sim. Mas então, conta como é que foi a empresa. Tá. Então, isso tudo, esse passado educativo é legal para explicar. Depois eu fiz mecânica na escola técnica, que eu comentei antes no bate-papo. Muito iludido, acho que eu gostava do Mario Kart, do Super Nintendo. Aí falei, curso de mecânica, vou fazer um kart. Nada, não tinha nada de fazer kart lá. Estudei um monte, tinha desenho mecânico pra caramba e tal. Mas depois do curso de mecânica, eu fui fazer o curso de música na UFS. Aí a licenciatura, fui aprender a ser professor de música, e lá pro final, não vou contar muito a aventura da UFS, a gente pode entrar nisso depois, mas para chegar na empresa logo. Lá no final eu fui fazer um TCC que era usar os jogos para ensinar práticas melhor de postura para a galera praticar um instrumento musical. Então peguei, não sei se você conheceu esse, é um Wii Balance Board, é uma balancinha que mede seu centro de gravidade. Então os jogos é como se o controle fosse o seu corpo, o controle, não é mais a mão. Você inclina para cá, ele mede sua gravidade pendendo e controla um jogador que está fazendo esqui, alguns jogos, que isso é o controle, não é mais o direcional, é seu corpo, olha que legal. E o cara que está praticando um instrumento musical muitas vezes está torto, com o centro de gravidade todo errado, e fica ali horas praticando e depois vai desenvolver uma lesão. Então eu queria fazer um projeto de pesquisa para usar o jogo para ensinar consciência corporal, só para eles saberem quando está desequilibrado, quando não está, para tentar aplicar na hora da prática. Mas era uma pesquisa longa, teve greve na UFS, não consegui terminar. Mas fui ensinar, fui dar aula. E foi um baque muito grande para muitos alunos. Eu sou um cara expansivo, meio carismático, converso com a galera, me dou bem. Tá? A molecada me adorava. E era uma das melhores aulas dele. Porque eu ia lá com violão e parava aquela matemática, ou sei lá, que é difícil às vezes o sistema da escola para aquela molecada. Ele não funciona muito bem. Todas as disciplinas, mas meu tapa foi com a música. E eu saía frustrado, com vontade de chorar. Falava, cara, eu não acredito que a aula foi isso. Que a galera fez fila para eu chegar com o violão e eles tocarem um acorde. E depois ir pro final da fila. Eu saía frustrado de ter que fazer isso. Eu sabia que eles estavam aprendendo, era o passo, mas, cara, por que não tem um violão para cada um? Por que não tem um instrumentinho? Por que não tem outras coisas? E veio a vontade que, o jogo, hoje em dia, o celular muita gente tem. Se a gente conseguir fazer um jogo para ensinar as pessoas pelo celular, talvez essa minha missão de educação que eu tinha quando fiz o curso, e sempre gostei de ser educador, tem um alcance maior e uma eficácia maior do que essa minha presença na sala, que eu não estou vendo, não multiplica, não acaba, são esses mesmos alunos, eu vou ficar o semestre inteiro, vai ser a melhor aula deles. O semestre inteiro eu vou sair no final achando que eles não aprenderam o suficiente e não vai mudar nada. Então eu comecei a querer trabalhar com jogos. Nisso, um amigo meu, Marcelo Herzog, que é meu sócio, veio com uma ideia de um jogo educativo, que era o Enem Game, que é um jogo para ensinar os alunos a se prepararem para a prova do Enem. A gente descobriu que isso era um modelo de negócio que era fácil de prever. Então, por exemplo, tem 100 escolas, eu quero vender para a escola. Se eu ligar para 100 escolas e conseguir falar com 10, e de 10, 2 fecharem, eu sei quanto eu vou ganhar no mês que vem. Se eu ligar para 1000, eu consigo escalar isso. Então, a gente fez um modelo de negócio, apresentou na incubadora, na Tec Vitória.
a ideia, conseguiu ser aprovada, aí estruturou realmente a empresa, foi aí que fundou. Nesse meio tempo eu formei em música, foi uma história engraçada. Aí depois eu fiquei 10 anos na USP para poder formar em música. Eu fiz várias grades diferentes, frequentei vários cursos, mas no final fiz esse trabalho e fui formar. Mas nessa época não era online ainda, né? Não, tudo lá. Tudo lá. Eu frequentei vários. Era muito legal. Participei. A turma de música não tinha muita gente, ainda estava começando. Então, por exemplo, tinha os intercursos. Cada ano eu jogava em um curso diferente. O Enem Games também, como é que era? Não, o Enem Game era online. Você tinha que produzir a mídia ou seja. Não, era online, tudo para celular. Ele é feito para ser mobile ou conectado pelo computador, no PC. Essa primeira versão a gente fez no PC, depois botou nos celulares. E, cara, foi uma correria para poder fazer isso funcionar. A gente juntou um pessoal, começou a pensar pergunta, como é que a gente vai criar as perguntas, como é que a gente vai fazer o jogo. A gente não sabia direito o que era melhor. Então a gente quis fazer ele online em tempo real, para jogar tipo um contra o outro. Mas, cara, era o mesmo problema que eu falava da escola, que, pô, então vou obrigar o cara ali nos mesmos 3 minutos, os dois vão disputar quem responde mais rápido, e o cara que terminou vai ter que ficar esperando o outro, igual na sala de aula, né? O professor passa a lição, eu já aprendi, eu tenho que esperar acabar aquela aula para amanhã ver uma matéria nova. Sim. Então o jogo que eu tô fazendo vai fazer a mesma merda que eu tô falando que eu não gosto na escola. Então não, a gente tirou online, mas porra, aí foi um ano de desenvolvimento até fazer assim, que é muito mais difícil, e pensar uma versão mais simples, testar e usar. Mas mais ou menos foi essa a história da empresa. Com o Enem Game começou a empresa de verdade, a gente conseguiu ser incubado e começou a atender outros clientes, fazer outros projetos para rodar. E já são 5 anos. E agora, 6 anos, na verdade, de empresa. No 5º ano a gente começou a fazer jogos de entretenimento, que é um jogo esse mundial, que, por exemplo, para chegar no nível do Free Fire. Só que o Free Fire é um jogo gigante, a gente faz uns jogos um bocado menores ainda. Que legal. Eu tenho um amigo, Bernard Café, ele é do Rio, ele tem uma empresa chamada Jovem Gênio. E trabalha com essa gamificação, né? E na educação. E, cara, é muito legal. E a molecada aprende muito. Muito, muito, muito. É o caminho, né? Sim, eu estava comentando, eu tive algumas vezes na Europa para conhecer como funciona o ecossistema de inovação e de jogos lá. Por exemplo, gamificação é uma matéria que os alunos de TI aprendem na grade normal de TI lá. Porque é um dos usos, um dos produtos que se faz. Tem muita demanda na indústria para isso. Tem muita demanda na educação, mas tem muita demanda na indústria. Então, muitos processos, às vezes, muitas simulações. O que a gente conhece mais? O que vê? Simulador de Fórmula 1, você já deve ter visto nas reportagens e tal. Sim. Mas tem simulador de empilhadeira. A gente tem um simulador fantástico aqui na Aracruz Celulose, que é o simulador da cortadora de eucalipto. Por quê? Porque é super difícil treinar esse cara. O cara sabe tudo como funciona, lê o manual, mas ele vai só botar ele lá no campo com um eucalipto de 10 toneladas, que se ele errar enquanto está aprendendo vai cair na cabeça dele. Então tem alguns processos da indústria que são mais baratos você desenvolver uma tecnologia, mesmo fazer um maquinário, hardware mesmo, sabe? Simulador com todos os controles e batida e hidráulico para saber que você inclinou ou não, é mais barato do que parar a hora da máquina e o pessoal e correr o risco de ter um acidente. Isso é um uso que popularizou muito e esse tipo de uso até ajudou a desenvolver, puxar os jogos. Porque a indústria desenvolvia componentes novos para poder atender as demandas, essas demandas realmente da indústria, próprias da indústria, que alguém que sabe fazer artes e gráficos digitais ali começou a atender. E dali começou, eu consigo usar isso aqui no jogo, vamos fazer esse chip menor, vamos botar ele no videogame. E foi crescendo junto. Então anda junto a gamificação e essa contratação das empresas, da indústria estabelecida. O fato esse caminho, a gente escolheu o Enem Game porque é uma gamificação da educação. Sim. No final é um jogo, mas é por acaso. Não precisava ser um jogo. A gamificação, o produto final não é necessariamente um jogo, começo, meio e fim. Às vezes é uma forma de apresentar a mesma ideia, uma apresentação de uma dinâmica de equipe. Esse tipo de coisa todo pode ser transformado pela gamificação. Então, no resto do mundo, a indústria de jogos de entretenimento para chegar a fazer o Free Fire cresceu muito com o apoio da indústria tradicional. Contratando, seja para solução de RH, plano de carreira. Tudo isso a gamificação atua muito bem, mas muitos simuladores e realmente coisas de imagem, visualização, que não tinha tanto na época, foi meio que puxando junto. A gente fala da educação como uma coisa fundamental, mas a metodologia aplicada ainda é muito arcaica, né? Por mais que se invista em planos de educação, propostas pedagógicas, qualificação profissional, etc., é aquele formatozinho ali de sala de aula, né? Pouca pesquisa. Eu sou da opinião. Decoreba. Hoje em dia tem as metodologias legais de sala de aula invertida, que eles estão fazendo. A ideia é, como o aluno tem acesso à informação o tempo todo, usar o tempo da aula, que está todo mundo junto ali para passar a informação. É aquele papo que eu falei, parece meio confuso, porque para uns 5 minutos vai ser suficiente, para outro 2 horas é pouco. Sim. Então por que não deixa essa fase exploratória do conteúdo, né? De ler, pega um vídeo, uma animação, um jogo. Que todo mundo jogou o jogo e apresentou-se vários conceitos ali. Depois, na sala de aula, a gente pensa uma dinâmica coletiva para aproveitar o fato de estar todo mundo fisicamente ali. Eu, por mim, cara, do jeito que é hoje a educação, eu botava a galera na aula presencial só para fazer educação física. Sim. E educação artística.
É o que justifica estar ali dentro. Para aprender matemática, que aluno que ajuda o outro dentro da sala de aula a aprender matemática? Só atrapalha. Eu, quando terminava o meu, o que ia fazer? Jogar bolinha de cuspe nos outros. Eu terminava, fazia leitura dinâmica, né? Então terminava o material rapidinho e ficava na sala igual o capeta, infernizando a galera. Aprontava, né? E eu acho que isso é uma deficiência grave que a gente tem. E a tecnologia pode suprir. As metodologias estão chegando nesse. Mas eu vou falar, é muito, não sei nem o termo, overwhelming. Para os professores, vem uma avalanche. Que é tudo novo, e ele não tem horário, ele não é contratado para ter hora para se capacitar direito. Para parar e se atualizar e ver e ouvir, conversar com os alunos, entender o que está acontecendo no mundo dos alunos. O cara, na realidade, às vezes tem que dar aula em 2, 3 escolas diferentes, correr para lá e para cá, dar conta de plano de aula, fazer toda a parte manual de dar nota, avaliar. Cara, a tecnologia podia fazer a prova. É uma loucura, né, meu? Por que alguém fica em casa corrigindo prova, cara? Se tem tecnologia que o cara marca lá, é mais fácil para todo mundo dar o resultado pronto. Sacou? Sim. Avalia depois um número maior. Usa o humano para fazer, dessa avaliação aqui, a turma foi como? O que eu posso inferir daqui para tentar fazer uma aula melhor depois? Então eu tinha muito essa briga, por isso eu fui fazer os aplicativos educativos. Sabe? E eu já era aluno rebelde, eu tinha essa dificuldade. Eu fiz Kumon e a leitura dinâmica, então eu sempre terminava tudo antes. Aí eu ficava pra sala sem ter o que fazer. Eu ia lá pra Goiabeira, ficar a pé de amora, subir na árvore, não atrapalhar os outros. Então eu sempre achei muito injusto isso, porque ao mesmo tempo eu via gente que em uma aula não aprendia. E eu não podia nem parar para lá tentar ajudar o cara, porque ia atrapalhar os outros. Sim. E nem sabia, criança não tem que saber fazer isso. Sabe? Agora, é um mundo que está ainda distante de muita gente, né, Rafael? A gente vê, por exemplo, não só os pais, né, que não estão ali ligados, ficam preocupados, mas não conhecem o mundo. Mas, por exemplo, as pessoas não têm noção da quantidade de pessoas que estão jogando, né? Não conhecem o universo do game. Como é que funciona para você colocar um game para rodar, né? Quais os profissionais que estão envolvidos ali, assim, o custo da mão de obra, qual a mão de obra, qual a qualificação que tem que ter. Explica aí pra gente, como é que é a sua empresa lá, qual é o tipo de profissional você tem? Nossa, vamos sentar agora. Vai longe, porque é muito multidisciplinar. Então uma coisa muito legal que a criação de jogos te traz você já aprende essa metodologia da escola, não dá certo. O que eu falo brincando pega o que você aprendeu, rasga, e vamos fazer agora do jeito que tem que fazer para funcionar. Né, que é um pouco diferente. Na verdade, o que a gente aprende na escola é um jeito de fazer prova do vestibular. Ou fazer a prova do ensino regular. Você estuda para as provas e depois estuda para a prova do Enem. Aí na época que você entra na faculdade, você aprende a teoria das coisas que você vai querer trabalhar depois. Eu acho esse processo muito desgastante, sacou? Para o aluno, para a escola, tem atrito, perde tempo. Então, na prática, como a gente faz, cara, tem gente, artista, então muita gente fala que queria trabalhar com jogos. Primeira coisa, é uma indústria criativa, da indústria criativa. É um mercado extremamente aquecido, que concorre com outros mercados de TI. Então, por exemplo, um profissional de design hoje pode trabalhar no mercado, pode trabalhar para influencer, pode trabalhar para um canal do YouTube grande, pode trabalhar na empresa de jogos, pode trabalhar na empresa de publicidade, que era o mais tradicional, pode trabalhar na edição de jornal, pode trabalhar em várias coisas. Jogos é uma delas, mas ele está super concorrido. O cara da TI é a mesma coisa, o cara que é desenvolvedor ele faz o servidor do nosso jogo. Cara, todos os bancos precisam do servidor constantemente, está melhorando ali. Então, um banco grande que surgiu agora, pega aqui, PicPay. Sou fã da PicPay, tem um número, minha conta é menos de 50. Eles eram incubados lá na Tec Vitória com a gente, eu conhecia todo mundo, joguei bola com todos eles, sacou? Mas, o que a PicPay fez com o mercado de TI aqui, porque não tinha tanta mão de obra. Então, acabou que, não é nem por mal nem nada, cara, eu preciso de 100 profissionais de TI. Aí, 100 empresas de TI perderam no mínimo um profissional. E é legal falar da PicPay, né? Tem gente que não sabe o que é daqui, massa, cara. Tem um monte de gente que não sabe daqui, tá no Brasil inteiro. Eu fico muito orgulhoso, velho. Não sabe o que é capixaba. Não, eu fico muito orgulhoso. Eu difundi pra todo mundo, ajudei sei lá, ajudei a vender a ideia, né, no começo. Muita gente tinha resistência. Tava na mito, né? A galera da TI falou assim, não vou dar meus números, cartão, celular e tal. No final tava todo mundo com conta lá na PicPay, ajudando a testar. Hoje mudou muito o quadro, né? A galera que era dona mesmo, já a maioria saiu. Sim. Tem outro que continuou, foi muito diluído, né? Porque recebeu várias séries de investimento. Mas era necessário para fazer um modelo de fintech, né? Dessas de tecnologia financeira. Tem que ter dinheiro para rodar. Mas aí eu vou continuar. Aí o cara de TI, então, mas só isso não. A Autoglass cresceu pra caramba aqui, virou um player nacional. Tem um departamento de televendas. Então o cara da TI tá ali no back-end, fazendo venda, front-end, montando a página, analisando os dados, sabendo como é que compra mais, tentando otimizar o SEO. Todas essas habilidades que a gente precisa na empresa de jogos, tem mais gente precisando. E na empresa de TI tradicional também. Tá? Nos sistemas que atendem grandes empresas como o Vale, aí é um cara mais, umas linguagens mais antigas. Mas basicamente isso. Aí o que precisa? Precisa de um profissional de marketing. Precisa do lado administrativo. A gente precisa de consultoria jurídica. Para poder lançar a campanha do jogo no Kickstarter, lá, a gente teve que abrir a empresa nos Estados Unidos.
Aí conversa com o consultor advogado, fica lá, ó, é assim a Sara fala, beleza, vou fazer. Tá? Que legal. Obrigado por me avisar, mas eu vou fazer assim mesmo, e faz, se vira, sacou? É mais ou menos por aí. O que mais precisa, gente? Aí tem a parte da pedagogia, no nosso caso, como a gente trabalha com muitos produtos educativos. Então a gente tem o nosso sócio lá de São Paulo, por exemplo, tem todo um corpo de profissionais, de pedagogos. A gente está fazendo uma versão da NEM Game para o ensino fundamental, que a gente já quer botar direto nos players maiores, nas prefeituras, e realmente botar para rodar, mesmo de graça, fazer o teste. Mas aí não pode ser as perguntas que um bando de nerd que estava começando a empresa pegou dos Enems e outros vestibulares e botar, não. Aí teve que ter um pedagogo que analisou toda a jornada do usuário, desde o primeiro ano até o final do 5º ano, para todas as perguntas ali terem coerência, sentido, e ficar mais ou menos no mesmo esquema que a Prova Brasil. Aí sim tem valor para a prefeitura, por exemplo, esse resultado. Analisar os dados de performance dos alunos. Numa ferramenta que foi feita para avaliar igual a Prova Brasil, é muito valioso para a Secretaria de Educação. E a prefeitada, como é que está recepcionando essa ideia? Cara, tá agora aderindo? você sabe como é que funciona. Agosto, setembro, não, é outubro eles vão estar. Outubro é a época que contrata as coisas de escola e tal. Aí a escola particular... Você está oferecendo ainda. Legal. Não, por enquanto a gente está terminando de desenvolver e está fazendo algumas reuniões, mas geralmente é para de fechar essa. E com as escolas particulares também é uma coisa muito difícil que a gente aprendeu na época da Endgame, cara. Aí chega a época que elas contratam, é todo fornecedor ligado. Você tem a luta para conseguir agenda com os caras. Isso é uma coisa legal. Eu falo do Bernard Café, da Jovem Gênesis, porque eu contratei. É? Rodou lá em Baixo Guandu e foi um sucesso, cara. Foi muito legal. Pô, que legal. Todo mundo gostou. E o resultado de informação para vocês? Gerou dados, Muito bom, relatórios? tem resultado. A gente conseguiu mudar os dados do IDEB lá, da Prova Brasil. Pô, que massa. Deu uma mudada de status, né? Bom, mas também nós chegamos lá, cara, não tinha um plano municipal de educação. Olha, o município já estava com, sei lá, quase 80 Oceano anos. azulzinho para nadar ali e Né? fazer resultado. Né? A gente teve que fazer um plano, fazer uma proposta pedagógica para desejar, né? Ter ali a ambição de que a educação fosse da mesma maneira na sede, nos bairros, nos distritos, quer dizer, Equalizar tudo. tentar preparar ali o professor. Pô, aí tem que mapear tudo, né? Saber o que está faltando Mas a aula. gente conseguiu fazer evoluir, cara. Todos os dados, né? E a educação é um deles, a gente conseguiu dar uma escalonada. Cresceu, subiu, ficou assim, a nossa molecada lá era premiada em concursos de, por exemplo, matemática. Isso que é legal. Matemática ninguém aprende em casa, é muito difícil, né? Não, cara? isso incentiva muito, cara. Se a Isso é uma escola coisa que está incentiva. boa, o seu aluno está bem avaliado em matemática, é porque a educação está boa, né? É por isso que a Prova Brasil é português e matemática, né? Concentra. E aí a gente teve alunos que foram primeiro lugar em concurso de redação, sabe? Bem legal, é legal você ver isso, né? Não, E é um município pequeno, de interior. E tinha muito acesso à tecnologia, a criançada tinha os celulares, foi no Tinha computador nada, da escola, cara, tudo teve que muito equipar. precário. Município pequeno, né? Pra você ver, não tinha, não tinha Nem o plano. um plano. Vai ter computador. Né? Então a parte física é muito precária. E ainda é, né? Mas aí eles usaram do celular? Na média geral, usava de Pô, legal. celular. Eles têm aquilo usava que eu o falei, computador 90 e pouco do por cento tem laboratório, celular, se der Wi-Fi. Libera o Wi-Fi da escola na hora de fazer atividade e toca. É. Mas a nossa educação, no geral, se com raras exceções no Brasil, ainda é muito rudimentar, né? A nossa juventude não está sendo bem preparada como estão de outros países, né? Como é que é o game no mundo? Vou chegar nesse ponto agora. Onde é que estão os países aí onde está bombando? Não, vou contar como é a diferença daqui, na verdade. Eu acho que de profissionais do que a gente precisa, é claro, tem a equipe de venda e dependendo do produto, né, você vai ter uma equipe de venda. Chegou a ter funil de venda para ficar ligando para a escola. Mas assim, no resto do mundo, o que acontece? Existem muitos países que dão incentivo para esse tipo de indústria. Por quê? É uma indústria limpa, verde, de alto valor agregado, que conecta vários conhecimentos, vários saberes e presta serviço para vários setores da comunidade. Em última instância, está chegando ali no entretenimento. Tá, beleza, é o último fim lá da empresa de jogos de entretenimento oferecer isso. Aí vem cultura embarcada, vem educação, vem esse lado social, do multiplayer e tudo mais. Mas, cara, gera valor para a indústria, para o comércio, para vários outros players. Né? Então tem esse tipo de incentivo, porque a troca é muito bacana. Você está usando o computador que todo mundo já tem, a energia é mais, não precisa de espaço físico, não precisa de nada. Hoje em dia a galera faz de casa. Né? Hoje a gente está meio de home office, a Mito Games está mais de home office do que a sede. A gente tem a sede ainda, algumas coisas a gente faz de lá, mas maioria de casa. Então fica meio desleal até competir, porque quando a moeda brasileira está desvalorizada, a gente olha o lado bom, né? A gente ganha em dólar. Maneira, recebe em dólar. Mas para aparecer na loja que está vendendo para o mundo inteiro, eu tenho que pagar a publicidade em dólar. Então, para um player que já está estabelecido, beleza, eu compito lá e recebo aqui em dólar, massa, converto, fica legal. O cara que está começando tem muita dificuldade.
E não é só aí, não é só no marketing. O marketing já está partindo do pressuposto que ele fez o jogo e está lançando. Voltar lá do começo. Eu quero fazer o jogo igual o Enem Game, que a gente quer lançar para celular. Então eu tenho que lançar ele na loja da Google e na loja da Apple, preferencialmente, para poder alcançar a maioria das pessoas. Só para eu fazer, eu uso muito esse exemplo em palestra, só para poder lançar um aplicativo, fora a mão de obra, eu tenho que ter o kit da Apple. Então eu tenho que ter um Mac com uma versão mínima ali e um iPhone com a versão mínima ali para poder testar. Depois de um certo tempo, essa versão vai subindo e o seu computador fica obsoleto, você tem que trocar. Eles fazem isso de sacanagem. Né? Mas você tem que ter uma versão atual dos sistemas deles para poder desenvolver e publicar para eles. Cara, aí já vai o Mac 13 mil, o iPhone 8, 21 mil reais. Todo mundo precisa disso? Todo mundo. O cara na Holanda precisa disso? Precisa disso. O cara na Bélgica precisa disso? Precisa disso. O cara no Brasil precisa disso? Precisa. Quanto custa lá? Cara, custa em dólar quase parecido. Aqui tem a diferença dos impostos, é só mais ou menos o dobro por causa dos impostos. Mas quando a gente bota a conversão de quanto é um salário mínimo lá, quanto é um salário mínimo aqui, o cara lá vai gastar 3 salários mínimos, aqui ele vai gastar 26. 26 não, vai, 18 nessa conta que eu fiz agora, 18 a 20. É muito dispa. Então, para começar, a barreira de entrada acaba sendo muito começando, então. grande. Mas aí tudo bem, tem outras opções. Você pode ter um computador, desenvolver um jogo para computador, lançar ele só para PC. Mas aí já não é mais esse mercado que eu falei, que às vezes é mais previsível. Do jogo educativo mobile, por exemplo. Né, que foi uma coisa que a gente conseguiu fazer um plano de negócio, oferecer de um jeito ou de outro. Você vai ter que ter um computador, você vai ter que ter a conta. Mesma entrada, para publicar um jogo na Steam, você tem que pagar $100 de entrada. Para um pequeno desenvolvedor aqui, cara, o cara que tá sozinho ali, adolescente, pô, 500 conto é difícil de arrumar hoje em dia. Então, tem essas dificuldades, é mais complicado competir por isso. Depois que está estabelecido, tem a vantagem de a produção aqui sair relativamente mais barata e a gente vende para o mundo inteiro e recebe em dólar. Mas assim, eu não sei se esse é o caminho que a gente devia tomar como fomento. Mas para você apresentar o jogo, né, tá pronto, para você apresentá-lo ao mercado, você paga $100 só, você falou? Não, para um jogo de computador que eu quero lançar na Steam. Aí se eu quiser lançar, por exemplo, na loja do Switch, da Nintendo, que a gente falou, ou do PlayStation, ou do Xbox, aí eu tenho que ter uma conta de desenvolvedor nessas lojas, se a conta geralmente você consegue de graça, mas você precisa fazer uma versão dele que não é a mesma que você roda no seu computador, é a versão que roda no Xbox ou no PlayStation. Então você precisa de um kit de desenvolvedor. E esse kit de desenvolvedor é um pouco complicado de chegar aqui no Brasil. Do PlayStation, por exemplo, eles só entregam para os Estados Unidos. Você tem que dar um jeito de ir lá buscar, já é muito mais caro. Cara. Da Xbox, você também pode comprar mais ou menos, em média, uns $5 mil cada um desses para cada uma das lojas. Ou você pode contratar de uma empresa de fora. Você pode contratar esse serviço de uma empresa. Não tem o kit, não tem a conta. Pô, eu quero fazer um acordo com uma empresa que faz o porting, que chama. Que é portado, do computador para o console. Você vai pagar, cara, 20, 50, 70, depende, $1.000. $1.000. Ou, então beleza, eu vou fazer na parceria e vou dar 50% do jogo. E eles vão fazer o porte para todas as plataformas, vão ajudar a fazer o marketing e tal. São as opções que se tem. Não estou dizendo que é impossível, que não dá para fazer, nem desmotivando. Acho que tem que fazer e vale super a pena. Mas no Brasil é um pouco mais difícil de começar. E talvez a gente possa ajudar, sei lá, a pensar em políticas públicas nesse sentido, sacou? Aqui teve uma ideia legal do corredor da inovação, que era no centro da cidade, tinha uma rua que ia ter isenção de impostos. Mas o imposto municipal, às vezes, é a parte muito pequena do que acontece. E não vai ajudar a resolver esses problemas de importar algumas coisas, por exemplo. Eu me toquei, né? Falei do meu filho aqui, mas eu me toquei também para esse mundo quando eu vi que a galera estava enchendo um estádio de futebol, cara, com 60 mil pessoas para ver uma partida de videogame. Isso é um filho dos jogos, isso é o eSport. É o esporte dentro do videogame. Então é o pessoal que está competindo, por exemplo, no FIFA. O jogo do FIFA. Tem o Campeonato Mundial de FIFA. Ali, Copa do Mundo, dele. Né? Cara? Mas eles jogam mais jogos de tática, jogo de tiro, aquele Counter-Strike, que é um bem antigo, talvez você tenha conhecido. O primeiro famoso de tiro que era online. Tem até hoje campeonato, tem a galera que tem carreira disso. Então, outras coisas, como o pai, né? O cara pode querer ser um jogador profissional hoje em dia. Mas é difícil pra caramba. Eu vou falar, pô, é tão difícil quanto jogar no Flamengo, se ser um cara da equipe top e ganhar. Os caras ganham grana, né? Ganhar grana, sim, mas é aquele 0,5% dos atletas. Igual o futebol, se você olhar a realidade do jogador profissional de futebol, a média é um pouco mais que a minoria recebe muito e a maioria não recebe nada. Nem recebe, sacou? Trabalha pra jogar. E aí o cara, eu quero ser um esporte, papai. Então, tudo bem. Você vai estudar também. Sacou? Você treina lá 2 horas por dia, igual eu treino natação. Pô, eu treinava, gastava 2, 3 horas da minha vida todo dia treinando natação. Quer treinar o jogo? Vai lá, mas você vai fazer todo o resto. Eu não deixei de estudar, não deixei de fazer nada para ser atleta de natação. Sim. Então, para ser atleta de esporte, não vai abrir mão de nada também, não. Minha dica. Mas para você que tem empresa, a mão de obra é uma mão de obra, além de ser qualificada, é uma mão de obra que paga um salário bem acima da média, né?
Da média da indústria, sim. A gente fez uma pesquisa, a média da indústria chega aí passa um pouquinho de R$ 2.000, né? Aqui no estado. E nesse setor aí... Na TI, em geral, paga-se mais. Geralmente é um estágio bem remunerado de TI, o cara que está na faculdade ainda vai ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. Se ele mostrar que sabe fazer alguma coisa. Um cara que entrou, júnior, eu acho que está uns 2.800 a 3.200. O cara que está entrando, formou agora, é o primeiro emprego. O cara pleno já está batendo na casa dos 5, 6. Na Mito a gente paga um pouco menos que isso, a gente trabalha com jogos. E a gente não, tipo assim, o extra da galera lá é poder trabalhar com o que ama e acredita que pode crescer e ter participação na frente. Com essa cotação aí do dólar, nós estamos tendo gente trabalhando de home office ganhando aí $3.000. Aí fica difícil a empresa daqui conseguir competir, né? Impossível. Segurar esse cara, né? Aquilo que eu comentei também. A empresa de jogos acaba que é muito, como é que eu vou dizer, exclusiva na forma de fazer seu conteúdo, seus jogos. Então, um cara que é sênior numa empresa não necessariamente vai ser na outra. Mas a TI tradicional tem algumas coisas que são muito comuns. Então, se ele entende daquela linguagem, daquele formato de fazer uma tabela, ele vai saber fazer isso em qualquer outra empresa, vai aprender os métodos. Claro, tem um tempo de adaptação, mas é menor. No jogo, todos os sistemas são feitos meio que do zero. Então, o jeito de fazer o personagem, o jeito de escolher o avatar, o jeito de fazer a magia. Vários jogos têm magia, mas cada um fez a magia de um jeito diferente. E o Estado não consegue tributar esse serviço, né, Rafael? Porque isso do cara que está trabalhando isso fora. Online, o cara vai desenvolvendo ali. Cara, eu acho que dependendo se ele for... Eu, quando prestei serviço para fora, não foi pessoa física. Como empresa, a gente conseguiu registrar tudo. Emitir a nota. Dependendo do cara que tá contratando, ele é chato, vai querer ter tudo certinho, sim. Porque tá tão comum agora... Quando é alguém de não fora, é mais algo sim, incomum, tá virando algo muito comum. Então, eles têm que se regulamentar, sacou? O próprio profissional sabe melhor já tem como países paga. que tem legislação... Sim. Acho que... mais adequada. Falar daqui é estranho, mas assim, a gente tem que modernizar muita coisa, mas às vezes a gente olha um pouco pro lado errado, sabe? Atira pro lado errado. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, não quero reclamar disso, não pode parecer que é reclamar de tudo. Mas baixar o imposto dos jogos não ajuda a indústria de desenvolvedor de jogos do Brasil. Até ajuda, porque mais gente vai comprar e vai ter título, mas a lógica não é essa. Aumenta o consumo, né? Aumenta o consumo, mas não do meu jogo. Facilita para comprar o jogo. Quando o cara tem a opção de comprar, ele pode comprar qualquer jogo. Se o jogo de fora estiver mais barato, aí vai, então aumenta a taxa. Não é para aumentar a taxa, eu tô explicando. Que é uma medida legal e todo mundo é a favor. Eu sou gamer antes de mais nada. Claro. Então, claro que eu quero ter menos impostos e serviços mais eficientes do outro lado de volta. Claro. Não é cortar por cortar e cortar benefício da população, não. A gente tem que ser mais eficiente e enxugar, ponto. Dito isso, para poder promover o desenvolvimento de jogos no Brasil, a gente tem que fazer políticas específicas para melhorar a realidade das empresas de jogos do Brasil. Quer diminuir o imposto de alguma coisa? Diminui o imposto de trazer o kit de desenvolvedor, zero imposto. Arruma um canal, arruma uma embaixada lá dos Estados Unidos para trazer isso direto para cá, para não ter que tributar. Porque a Sony deixou de mandar de tanto que dava problema. Mandava para a empresa, aí taxava demais, a empresa não tinha nem dinheiro para pagar, tinha que voltar ao PlayStation, eles mandavam quebrar o kit, em vez de mandar de volta para não ter prejuízo. Aí parou de fazer para o Brasil. Diminuir o imposto virou meio que um mantra, assim, uma espécie de panaceia. Todo mundo fala que isso resolve, né? Não, tem que ser mais eficiente. Mas a gente tem que saber como é que a gente financia o Estado para o Estado conseguir investir nas prioridades e fazer desenvolver, né, o país. Só diminuir por diminuir, você tira a renda do Estado e aí não tem investimento e aí não tem não tem desenvolvimento. Serviço básico, né? Às vezes, não vai ter o serviço básico. Então, a galera às vezes não linka isso. Eu acho que assim, a gente tem que investir no cidadão para o cidadão devolver de volta para o Estado. E como que o Estado, como é que o poder público, aí falando do Estado de forma geral, né? Governo federal, estadual, prefeituras, como é que o Estado faz para desenvolver esse setor? Fazer com que as pessoas brasileiras que já jogam e também produzem consigam ganhar dinheiro com isso e com isso fomentar a economia, aquecer a economia. Cara, eu acho talvez algumas coisas pontuais nesse sentido de capacitação. Os editais de fomento são muito importantes. Eu acho que a gente, por exemplo, especificamente aqui no estado, a gente tem editais, já é o segundo ou terceiro ano que a gente vai ter seguido. No primeiro ano foi um prêmio, no segundo ano o prêmio diminuiu um pouco. Isso ajuda a tirar alguns projetinhos do chão. Mas para a gente fomentar a indústria, a gente precisa ter empresas novas. Então, às vezes, para tirar uma empresa do chão, o valor do projeto de um jogo pequenininho para celular não vai resolver. Então, a gente vai continuar tendo muita gente na informalidade. Não adianta também querer aqui dizer a gente tem que brigar pelo setor tal, isso a gente não tem números expressivos. Política pública é resultado. Você falou comigo mais cedo. Político é pragmático. Pragmático. Ele tem que ter resultado. Eu não acho que o objetivo do político tem que ser voto, tem que ser resultado para a população. Sim. E se a população for sábia e inteligente, tiver um pouquinho de memória, julgar pelos atos, não pelo que dá voto ou não. Mas a gente tem que ser mais inteligente na hora de propor as coisas, sacou? De pedir. Então, se eu
só tem 2 empresas formalizadas aqui no estado. Eu vou pedir para fazer uma lei, mandar e movimentar a máquina toda para fazer esse benefício? Eu entendo que não. Eu acho que está no momento de a gente talvez movimentar isso tudo para pensar em ter mais empresas. Não beneficiar as poucas que tem hoje. Nesse sentido, como é que a gente consegue fomentar esse setor para que a gente tenha mais empresas colocando mais produtos no mercado? Então, isso vai aumentar a competição e aí vai fazer com que você também fique mais ligado e veja a concorrência. Não concorre direto, as empresas daqui não concorrem, porque o mercado é muito grande. Como é que o investe em quê? Cara, formação, oportunidade, edital para as empresas se desenvolverem. Eu acho que talvez eu não sei como fazer isso, cara, mas algo para abrir os olhos da indústria, talvez algum incentivo para a indústria, igual essas leis que tem para a cultura, algo para a contratação de um produto educativo tecnológico. Eu não sei se existe isso, não sei se funciona. Existe. Mas o que funciona que eu vi na Europa, por exemplo, é o governo faz o papel de ligar a instituição de ensino com a indústria. Então o que acontece? É igual fazer o TCC. O Lontra foi fazer o TCC dele lá, queria testar... Cara, isso não é importante para nenhuma indústria. Será que a UFS não podia ter um manager de conversar com o mercado para poder juntar as ideias e não o Lontra dar essa ideia, mas, por exemplo, no final de todo ano falar, ó, tem esses temas aqui para vocês desenvolverem seus TCCs. Por quê? Porque essas empresas daqui querem soluções para isso. Igual a Findes faz eventualmente com alguns desafios, outros... Tem órgãos que fazem desafios. E aí o TCC sentido. Vira uma coisa prática, né? Porque na maioria das vezes fica lá esquecido, arquivado. E acontece aquilo que eu falei, você vai aprender a fazer para o TCC, você vai fazer baseado, tudo que você vai botar ali é baseado não no mercado, não na realidade do uso daquilo. É no seu TCC ser bem sucedido em entregar o que precisa. Alguns, pouquíssimos alunos vão ter visão de empreendedor e falar, cara, vou aproveitar esse TCC aqui para fazer um produto foda, aproveitar com os professores, conseguir juntar gente para testar e vou virar um negócio daqui. Mas então, é só quem já tem essa veia. Mas veja bem, a gente tem um mercado, né? A gente tem um mercado que pode demandar muito aqui. E que a oferta vem do exterior, a maior parte, né? Sim. Tem produtos nacionais bons, você é um exemplo disso, mas a oferta vem de fora ainda. A gente consome produtos que vêm de outros países, é isso? Os maiores do mundo, nós somos os maiores consumidores de jogos do mundo todo. Vem de onde? Estados Unidos, China, China, Índia, Canadá. Você falou? Eu comentei da Índia, estão surgindo estúdios indies lá desses jogos menores, mas, cara, o grosso é Europa também, né? Mas Canadá, Estados Unidos, Inglaterra tem bastante jogo também, sabe? É bem difundido hoje em dia. Como eu tô pesquisando muito, eu tô vendo estúdio de tudo que é lugar. Mas se pegar os que vendem mais, você vai pegar Estados Unidos, Canadá, China, porque tem o mercado dela ali, né? Japão, por ter a indústria da Nintendo e muito estúdio de lá. São realmente os maiores. E aí Coreia do Sul tem? Coreia do Sul tem muito. E muito jogador também. A galera lá a Coreia tá fazendo de tudo, né? E os campeonatos e esportes, eles são muito bons também. Até esporte físico, eles estão melhorando bastante também. Eles investem nisso. Então a gente tem mercado, mas o mercado a gente consome de produtos que vêm de fora. Nós temos formação de mão de obra, né? Aqui no estado tem algumas escolas. Como é que tá? O IFES, a UFES? Cara, o IFES tem cursos de formação de TI, nesse sistema de informação, eu acho. Mas de jogos especificamente, a gente tem na FAESA, já tem um curso estabelecido de jogos, eu formei lá também, tem, sei lá, deve ter 10 anos de curso. O Vasco Coutinho já deve estar para mais de 5 anos também tendo curso tecnólogo lá de jogos. Sei que a Unisares está querendo abrir uma turma agora, não sei se esse semestre ou no outro semestre. Tem alguns em EAD e tal. Mas enfim, eu acho que a gente precisa talvez mais do que formar, porque para propaganda para essa empresa de educação que está vendendo curso de jogos funcionar, esse profissional tem que ser útil no mercado. Sim. Então, curso que bomba, curso de direito, a galera faz não sei o quê, pegou uma época de concurso, abriu muito curso de direito, porque a galera que saía dali passava no concurso, seguia a carreira, recomendava, Se a faculdade de jogos está formando a mão de obra, um ou outro vai trabalhar na empresa que não é jogos, pouca gente realmente desenvolve e consegue trabalhar naquilo, fica pouco atrativo para ter mais aluno e fica desinteressante para a faculdade manter o curso. Então, acho que se a gente conseguisse articular algo nesse sentido, aí não sei se tem que ser com as instituições específicas, pode partir direto do governo, da Secretaria de Inovação ou Negócios, não sei de onde isso partiria. Mas tentar fazer essa ponte entre as demandas da indústria e as pessoas que estão formando em jogos, também as pequenas empresas, iniciantes, bota uma categoria estudante, categoria empresa iniciante, categoria empresa grande. Sabe? E nós estamos falando de quanto, Rafael? Você acha que para investir nisso, para fomentar o setor... Cara, para o TCC, eu acho que tinha que ter a empresa ouvir e testar. Para o aluno do TCC, é a empresa abrir a porta para poder passar a demanda e disponibilizar alguém para dar feedback para esses alunos que estão fazendo. É mais por ali, é mais por aqui, assim atenderia, eu preciso disso. Não tinha que ter remuneração para esse projeto. Apesar de que lá na Holanda tinha algumas que tinham, eles conseguiam pagar. Mas isso é quando o projeto já estiver entregando resultado para a empresa, beleza, pagar. Ou se a empresa tiver como trocar por imposto e coisa assim, eu acho que é um mecanismo legal. Empresa iniciante, cara, talvez
para tirá-la da informalidade. Algo na casa de 50 a 100 mil reais. Concurso para empresa maior, acho que é soluções de 300 a 500 mil. Se a gente quiser fazer um jogo, por exemplo, não estou falando mais de solução para a indústria, só para você ter uma ideia da indústria de jogos. Um jogo para competir a nível mundial, você vai gastar 300 a 500 mil reais no mínimo para produzir ele, um jogo daqueles de 20 reais. Para competir com os de 20 reais e vender. E você vai precisar de mais uns 200 a 300, dependendo do dólar, mais para fazer o marketing. Ou o porting e publicar, ou o marketing. É uma coisa que sai um pouco cara. Eu não acho que o Estado tinha que sair investindo nisso. Mas como não é... Não tem sentido o Estado investir nisso. Mas como ainda a produção é pequena, né, já que o objetivo aqui também é a gente conversar sobre o fomento, não seria tanto dinheiro, né? Não, em termos de você pega política aí, pública... sei lá, 10 milhões de reais, você consegue fazer Isso para a administração pública é pequeno. Mas é que eu falo, às vezes a gente tenta vaporizar muito e sai com poucas empresas que vão perdurar. A gente consegue muitos projetos, mas ninguém dali decola. Nenhum projeto daquele virou nada que realmente significativo. Ajudou o cara, aprendeu, é importante, Por isso eu acho que não devia acabar essa categoria dos menores. Mas tem que ter uma categoria para realmente formalizar e talvez uma restrição. Vamos fazer uma coisa que, cara, você vai ter que manter essa empresa viva por um ano. E o que fez os países... O Centelha é assim. O que fez os países que têm maior proeminência nisso darem certo e conseguirem chegar onde chegaram? Cara, eu acho que tem um pouco dessa visão pública de incentivar e abater imposto. Muitos lugares do mundo hoje têm incentivo à indústria limpa já, né? A economia limpa e tal. E só de ser, por exemplo, quando eu fui prever como seria abrir a empresa na Holanda, eu falei, o que você usa? Isso. Tá, sua taxa vai ser assim, 4%. Isso já ajuda pra caramba. Quando você faz isso, o empreendedor que está no ramo tradicional olha e fala, pô, vou botar um pouco do meu investimento aqui. A indústria tradicional, você paga o IPI, né? Você paga para produzir, você paga depois para circular a mercadoria. Sim. Não, e outra, mas nesse caso lá, por exemplo, se ele tem uma indústria que produz a peça, por exemplo, do computador, em vez de fazer o software, ele produziu o hardware. Cara, então ele tem despejo tóxico, ele tem poluição no ar, tem risco, tem uma fábrica grande que usa espaço, tá. Então ele vai pagar 20% de imposto. Ele fala, pô, vou fazer um núcleozinho ali que vai fazer só os jogos para embarcado nessa placa que eu fiz. Vai valorizar mais minha placa e chega um ponto ele vai lá, pô, eu tô pagando muito menos imposto, ganhando muito mais dinheiro aqui, eu vou terceirizar essa porra, vou mandar fazer isso aqui em outro lugar. Vou acabar com essa fábrica, vou ficar só com a inteligência. Entendi. É isso que o país ganha quando investe nisso. E nós estamos ainda caminhando aqui na idade da pedra. A gente quer fazer cama e pasto. Pois é, eu tenho visto, cara, esse é um ambiente que é empolgante também, né? Você tem quantos funcionários lá? Como é que está a sua empresa? A gente está com 18 pessoas, mais 1 ou 2 consultores que não são full-time. Temos o nosso sócio lá de São Paulo, que é o Instituto Forte de Educação. Então, somos eu, o Marcelo e o Fábio, que é o dono lá, fundador e tudo desse Instituto Forte de Educação. Lá tem 2.000, 3.000 funcionários e eles atendem o Brasil inteiro com outros cursos. Mas, cara, a gente consegue usar o serviço deles. Por exemplo, quando a gente está aqui no estúdio, lá eles têm um estúdio para gravar a aula. Sim. Tem uma equipe de dublagem, tem uma equipe de professor, de pedagogo para revisar. Pô, tem 6.000 questões no banco lá da Endgame. Quando que lontrinha aqui vai parar para revisar? Eu não sou. Para ver qual pergunta não tem que estar mais, porque mudou o Enem e essa pergunta aqui não cabe mais. É um baita conteúdo, né, cara, que vocês apresentam, então é complexo, né? Aí acaba que dá essa ajuda. O cara que pega o telefone ou o computador e vai jogar não sabe o que tá por trás, né? Não, eu acho que a gente deu um overview aqui do que é, mas, cara, vou dar uma noção de tempo. A maioria dos jogos que a gente vê para lançar daquela faixa dos 20, não tô falando dos AAA de R$300, não, dentro do meu universo. Geralmente o cara tá lançando um demo, igual a gente lançou agora do nosso, há 3 anos ele tá trabalhando naquilo, já divulgando o que tá fazendo. 3 anos. Um estúdiozinho ali de 5, 6, 8 pessoas, todo mundo trabalhando 3 anos. Aí lança o demo, ainda não ganhou nada. Lança o demo, começa a juntar gente que tá seguindo lá, 1, 2 anos depois lança o jogo. Então 5 anos de produção. Para você colocar no mercado uma coisa que não sabe qual vai ser a resposta, né? Então por isso eu acho que o edital de fomento é importante, mas até um ponto. Talvez a gente pudesse pensar no modelo da inovação mesmo, como que a inovação se financia. Se a gente decide, cara, como sociedade, vamos aportar uma parte da grana aqui realmente em jogos, porque a gente acha que é uma indústria que pode mudar, falar de pequeno, de Vitória. A gente pode mudar a Vitória é muito pequena, não tem espaço, se a gente tivesse, umas 10 empresas de jogos aqui, ia significativamente aumentar o PIB da cidade. Não é o caso de Vitória já tem um PIB muito alto, não, eu tô pegando um exemplo hipotético. Cara, então vamos investir. Mas nesse universo aí potencializa muito, Potencializa muito. Vamos abrir um concurso aqui para 50 empresas que vão começar. A gente vai botar um X valor de dinheiro, mas vai mentorar esses caras. Vai levar pela mão, vai botar eles para conhecerem como funciona, tentar dar a maior chance possível de cada um desses caras dar certo. Não só o dinheiro. Vai botar os 100 mil lá em um ano? Beleza, mas mais do que isso, vai botar conhecimento. Aportar tempo ali para ajudar a galera, mentorar mesmo.
E desses 50, cara, francamente, 20 vão terminar o jogo. Dos 20 jogos que foram publicados nesse tempo, 5 talvez tenham potencial, 2 vão dar certo. Isso paga a próxima rodada. Mas isso é assim mesmo no mundo todo. É né? assim no mundo todo. E é assim com inovação, não é só com jogos. Inovação é assim. Claro que a gente mitiga o risco, diminui e tal. Faz uma spin-off do negócio que já existe para um nicho que você conhece, você não vai errar esse tanto. Mas quando você joga de bacia, assim, você quer fomentar e abrir para o público, é esse o percentual que vai acontecer. Não tem jeito. Se você quer desenvolver e conseguir criar riqueza material, brother, você tem que investir no risco. Não tem jeito. O jeito de ganhar mais é arriscar mais. Ninguém acertou tudo 100% e chegou onde chegou, né? E esses produtos são legais porque eles são escaláveis. Então, se a gente consegue fazer isso constantemente, tem uma base de empresas faturando assim, chega um ponto que o jogo para de dar custo. É um negócio que não tem mais custo, cara. Não é nem um sistema que eu mantenho no ar lá, tem um servidor, não. Tem um jogo, ele tá lá rodando. Ele tá na loja da Steam. Pode ter servidor, pode ter multiplayer que tem custo mensal, mas normalmente é irrisório e não muda mais com mais gente jogando. Ele continua vendendo por anos e anos e anos. E como é que é o ambiente aqui na capital? Na região metropolitana. A região metropolitana é mais forte, né? Por si só. Mas como é que é esse ambiente aí? Vocês conversam, dialogam, cara, tem fóruns? Como é que é? A gente tem um problema aqui, acho, de representatividade com a inovação capixaba. Tem muita bandeira, sabe? E pouco músico. Tem muita gente carregando bandeira e pouca gente tocando. E aí acaba espalhando, aí cria movimento, aí gera intriga, aí um fala, pô, mas fulano não chamou e fez, mas já tinha, você tá falando que é novo, cara. Mas é do setor, por exemplo, do setor ali da academia? Não, de inovação em geral, eu diria. Ou de quem tá jogando, ou de quem tá produzindo. Como é que vocês Cara, é porque eu não conversam? quero falar nome, porque eu não lembro, seria muito injusto. Como a gente já teve nomes diferentes pra, tipo, a Ilha da Inovação, grupo de não sei o quê, e aí... cara, não sei, capixaba não sei o quê. Várias coisas que se chama e por falta de uma formalização, por falta de uma representatividade oficial, acaba que tem vários grupos. Aí não é que nenhum outro é pior ou melhor ou menos pior, mas acaba criando uma rivalidade. Aí, porra, aí separa um de outro. Aí tem evento de um que não fala com o outro. Eu achei um pouco de bobeira isso, a gente devia todo mundo se juntar. E eu falo que a gente deu esse mole enquanto empresa de jogos, há 6, 7 anos atrás. Teve um momento que tinha muitas empresas. Foi logo quando abriu o curso da FAES, tinha uma galera apostando nisso. Foi logo que os jogos passaram os esportes como o entretenimento mais bem pago do mundo, no sentido de vender mais. Né? Então a indústria dos jogos passou o cinema. Todo mundo cresceu. Caraca, tá faturando mais cinema, vou investir nessa porra. E tinha um monte de empresa de jogos aqui começando. E cada um, cara, vinha com alguém que era muito bom no marketing, tinha algum contato muito bom. Porque a Vitória é uma capital muito rica. Né? A grande Vitória é muito rica. Todo mundo tem um parceiro que quer investir em alguma coisa. Sim. Então acho que todo mundo correu atrás de um parceiro para investir em alguma coisa e não tinha equipe para fazer todas as coisas que todos os parceiros queriam fazer. Quando na verdade a gente devia talvez ter juntado a capacidade de produção, que não era muita, das poucas e pequenas empresas que a gente tinha e tentar fazer algo maior. Ou cada um correr atrás ali se ajudando e crescendo junto, ou juntar de uma vez para fazer algo maior. Então acabou que apareceu um projeto grande. O próprio War Dogs foi o jogo que a gente lançou. Era uma empresa de jogos aqui que pegou, não conseguiu fazer a tempo. Era muito ousado o projeto, muito grande, investiram a grana. E depois eles quiseram lançar na Brasil Game Show, que é o maior evento de jogos aqui do Brasil. Em vez de terminar o jogo e fazer ficar maneiro, deu o tempo, falou, não, agora tem que lançar, vamos lá no evento. E gastou mais o dobro do dinheiro. Chegasse para desenvolver X, gastou mais X para lançar. É em São Paulo. São Paulo. Brasil Games BGS. É o maior muito bom. centro, né? São Paulo. São Paulo é o maior centro. Aquilo que eu comentei, a gente perde os profissionais. Mas aonde é que tá bombando mais, além de São Paulo? Cara, Nordeste, fora Pernambuco. do Sudeste. Pernambuco tem um núcleo massa. Pernambuco, desenvolvimento de jogos. Eles fizeram tipo um hub lá só para empresas que desenvolvem jogos. Então eles se ajudam em eventos, aí leva, sabe, poucas pessoas conseguem levar o trabalho de várias empresas. Santa Catarina tem? Santa Catarina tem bastante também. São Paulo, Rio tem alguns estúdios bem legais também. Brasília tem um ou outro. Mas assim, Santa Catarina tem essa Quiris, que é uma das maiores Santa daqui. Catarina já é reconhecido por ser Aquele pioneiro polo na ciência, tecnologia e inovação, né? Sim, então, tem aquele CERT, não é Instituto à toa, Fundação, né? lá tudo, tudo converge. Aqui a gente tem uma oportunidade grande de fazer isso. A gente tem um monte de gente que pensa nesse sentido, mas ainda falta alguma coisa para ligar, eu acho. Então, eu acho que Vitória, a galera tem a ideia de, sei lá, em vez de dar as mãos para pegar o que tá no meio, fica cada um com sua bacia esperando cair do céu, sacou? Mas ainda tem pouca gente falando disso, né, Rafael? De jogos especificamente? Como investimento assim, tem. Eu conheço algumas pessoas que são investidores mais tradicionais. Investir na empresa tal, investir na engine de produção. Outro dia veio um amigo meu que tá nos Estados Unidos trabalhando mais pesado que investimento, só com isso. E ele falou, peguei umas de jogos aqui, essa aqui são plataformas para desenvolver jogos que ele está investindo. No jogo mesmo ele tinha vontade, ele falou, Michel, o dia que for legal, eu te falo, cara. Enquanto eu não tiver certeza que é uma boa, eu não quero não, fica aí. Se a gente aprender aqui, depois a gente conversa. Porque eu não acho...
seguro fazer assim, sacou? A Mito Games cresceu desse jeito. A gente começou fazendo projetos mais previsíveis para ter corpo e ter know-how, desenvolver a equipe, sacou? É muito bom ter projeto de cliente por isso. Você desenvolve, aumenta a equipe, testa melhor, você sabe melhor quanto tempo vai levar para fazer algumas coisas. Porque o jogo é gigante. O menor jogo que você quiser fazer vai ser enorme. E vai aparecer muita coisa que você não pensou. E é um produto que não é perecível, né, cara? Você bota no mercado, você vai atualizando. Uma das coisas que reduz taxa lá é isso. Qual é a reusabilidade do seu produto? Você fala, cara, meu produto fica vivo para sempre. Aí cai mais o imposto lá na Europa. Nos países mais sérios vai caindo o quanto você paga de imposto. E é desse jeito. Eu ouvi isso lá na Holanda. Um amigo meu tinha 300 e poucos jogos no Steam, na loja de jogos. E eu tinha 100 e pouco, eu achava que era muito. Eu falei, cara, mas você vai jogar isso? Ele falou, cara, nós somos a primeira geração que vai poder brincar na nossa aposentadoria com nossos brinquedos de infância. Legal isso. Eles vão estar todos salvos aqui, ainda a gente vai poder jogar. Eu falei, pô, que maneiro, cara. Eu não tinha pensado nisso. Aí eu comecei a juntar jogo também. É. E como é que é no mundo? Você falou que teve lá na República Tcheca. Holanda, República Tcheca e Bélgica, onde Holanda. eu fui ver jogos. Foi por isso, né? Fui para conhecer o ambiente de inovação, como funciona. Eu acho que a maior lição, cara, foi essa conexão entre a indústria, a academia e a demanda real, sabe? Que o cara sai formado, atendendo uma demanda da indústria, isso vai fomentar nele criar uma empresa e dar segmento. Aquele edital de fomento que eu comentei que gera um produto e a galera no final, pô, esse produto não vai bancar minha vida, eu não vou poder mais largar meu emprego. Esse cara ficou mais longe de ser uma empresa de jogos formalizada. Sacou? Já teve uma experiência, não foi boa. E na verdade, talvez a gente precise um pouco mais de educação, um pouco mais de apoio para formalizar essas coisas. Eu não acho que tudo tem que ser formalizado, não gosto de burocracia, sou um cara extremamente prático também. Mas se a gente quer falar de política pública, não tem como não apresentar resultado, não tem como não ter representatividade. Não tem como o cidadão ali deixar de ser cidadão e virar uma entidade que representa os jogos para poder pleitear alguma coisa. E eu acredito que a gente precisa, eu acredito que o caminho é ter um Estado que evolui em coisas inteligentes para poder gerar resultado melhor. Investir no cidadão para poder o cidadão dar de volta. O Estado é para isso. Né? É para isso, né? Ou então não tem, mas eu vou falar. O problema, cara, é que tem gente preocupada com a tampa de bueiro ali, o fio desencapado, saca? Assim, não pensa o Estado como a nossa representação da sociedade. Eu só penso que está incomodando ele. Só quer que o Estado faça o que está incomodando ele. E às vezes está alheio ao que está acontecendo lá também, né? Sim. Não sabe o que precisa fazer no dia a dia. Eu sou pragmático nisso. Não me leve a mal. Eu não gosto da representação popular. Eu não acho que a gente devia ter um representante. Como é que seria? A gente devia ser educado. Daria para fazer hoje tecnologicamente. Pelo telefone? Sistema de pontuação, cara. Vamos falar sobre estradas e rodovias? Quem foram as últimas todas pessoas que formaram ou trabalharam com algo relevante nisso? Vamos criar uma regra para dar uma score na opinião dessa galera e vamos pegar a opinião dessa galera e decidir fazer. Mas tem que ter alguém para fazer, né? Tem que ter para fazer aí a empresa, mas aí é uma licitação pública. Vai continuar tendo empresa e negócio. Mas não vai ter um ser humano decidindo essas coisas. Mas aí o governo some e o que fica no lugar? É uma anarcotecnologia, anarcotecnocracia. Mas como é que seria então? Nós somos um Estado nacional, né? Tem lá a fronteira, tem as organizações, né? Do setor público e privado, prefeituras, empresas, etc., autarquias, Estado, União. Como é que tira isso e coloca só a tecnologia? Dados. Já pegar os melhores casos. Por exemplo, não tem que deixar de ter a prefeitura. Não vai deixar de ter demanda para uma prefeitura. Não vai ter mais um representante da vontade da população. Então as pautas não vão ser decididas por votação desses representantes falsos. Por que ela votando e decidindo o que vai ser feito? Então vamos supor que só esse ponto que está errado. Vamos supor que aconteça. Vamos lá dar um exemplo para não ficar falando aqui do Brasil, mas a gente vai falar também muito. Já falou e vai falar. Vamos lá naquela questão da retirada do Reino Unido do Brexit. Da União Europeia, lá, o Brexit. E ali o governo fez um plebiscito, né? Resolveu fazer a consulta. E aí houve uma disseminação de fake news, dizendo que era mais oneroso permanecer do que sair, quando na verdade era o contrário. E aí colocou-se a apreciação da população, a população votou, e aí, amigo, eles foram obrigados a se retirar, não tinha meio termo. E se fosse, estou falando isso para falar da tecnologia, e se então acontecer isso, uma maioria for formada, e utilizar a tecnologia para, por exemplo, qualquer finalidade. Algo absurdo. Você entendeu? Quem vai frear isso? Como é que funciona? Não tem alguém que pode propor. Se você não tiver instituições funcionando, com pessoas com experiência, com pessoas eleitas e pessoas concursadas, né? No caso do Judiciário, do Ministério Público,
Se nós não tivermos esse aparato, que é o suprassumo da nossa civilização, né? Nunca teve nada mais do que isso. Por exemplo, a gente conseguiu chegar ao espaço. Né? A organização de uma sociedade produziu riqueza, investimento, ciência e tecnologia, fizeram um foguete e botaram o homem na Lua. Né? Então, como é que seria? Não é para acabar com o Estado como um todo. Eu sou contra a representação da vontade popular. Então eu acho o seguinte, o que é prioridade? A população tem que decidir não por representante. Você entendeu? Não acaba o Estado, não acaba o papel, não vai deixar de ter hospital público, escola pública. Mas, por exemplo, vamos discutir se o método do Paulo Freire, A, B, C, D. Irmão, vamos pegar todo mundo que realmente trabalha com educação e tem alguma experiência nisso e ver o que esses caras têm a dizer. E não sou eu que vou decidir baseado no que eles estão a dizer. A gente vai juntar essa massa de dados, vai cruzar com outros lugares no mundo onde se fez esse tipo de experiência e falar, pô, se o objetivo é botar mais gente na escola por mais tempo, qual é o indicador que a gente quer? Mas embora, Rafael, embora não aparente, já é assim. Só que não é com a sua ideia de atuação da tecnologia. É um pouco assim. É assim. Se você for pensar, toda organização social é feita através de leis, né? Então aquilo foi criado, foi discutido, tem uma evolução histórica, natural, né? Você vai enriquecendo, você muda a legislação, você revoga, você aprimora. Eu entendo que a lei não como fazer. Então é assim, né? É uma construção que é feita pela participação popular. O que acontece é que não tem muita participação popular. Esse e aí é o você problema. tem você tem setores da sociedade que são minoria, né? Por exemplo, mais ricos, brancos, homens, né? Para dar os exemplos assim, mais gritantes. E aí, por essa distorção nossa cultural, faz com que eles que são minoria sejam maioria nas decisões de poder e aí se beneficiam por isso, correto? Eu concordo contigo que a gente tem que democratizar mais. Usar a tecnologia é muito legal, mas aí eu volto a te perguntar. Muitas vezes você faz, por exemplo, uma consulta popular e, cara, não sei. Saca? No resultado você fica até meio assim. Eu não sei se você teria coragem de colocar tudo. Assim, 880. Não na consulta popular que tem hoje. Ou vai ou racha. Não, tecnologicamente, se a gente tivesse, em vez do título eleitoral, a gente tivesse no nosso IP, né? Não vou nem falar de chip, não, porque a galera fica meio... Meio o número 666 na minha camisa, a galera fica... E eu falo essas coisas e ninguém fica puto. Parece que é uma coisa assim, né? Leva pra religião e tal. E outras coisas. Mas se todo mundo tivesse lá no seu IP, cada cidadão tivesse, em vez do título eleitoral, tivesse um identificador único, uma conexão com o governo. Como é que seria, cara? Não dá para fazer 100%. Não, teria que ser um sistema tipo na China. Então você também constrói, né? O que funciona na China assim? A parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que a galera não entende direito. E muita gente da zona rural não tem acesso. Então ficou para a minoria. Mas é um sistema de crédito social. Então você participar nessas decisões... A China tem um setor campesino muito forte, né? Sim. São 450 milhões de camponeses. Essa galera tá meio fora disso. Mas eles é que garantem a hegemonia. A vida do país. Porque é histórico, né? Mas você entende? Esse sistema deixou eles meio de fora. Então a galera não tem... E a galera não tem muita opinião no balanceamento disso. Mas tá tudo ligado. Então, por exemplo, seu acesso ao banco, seu acesso ao transporte público, tudo que você faz no seu dia a dia vai estar meio ligado a esse perfil. Então você vai ajudar a opinar nas coisas que você está usando no dia a dia. Não é mais assim, mandou uma pesquisa pro cara, responde no WhatsApp, você divulga, eu mandei para você, não. Enquanto você está no metrô, acontece situação tal, você poder responder o que você acha disso. Então pegar uns inputs mais orgânicos, não é para ser um plebiscito que você lança assim, para todo mundo por e-mail, porque não está ensinando. E não é para ser um momento de fazer isso, eu acho que tem que ser uma coisa constante. Todo mundo tem que estar participando dessa política constantemente. Então todo mundo teria uma voz ativa política no que é pertinente a ele. Aonde você pode opinar nas coisas que você tem histórico para poder dizer que sua opinião é importante. Você sabe que o governo, de forma geral, né, assim, sem falar de partidos e tendências e espectro político e tal, de forma geral, o governo ele faz consulta. Sim. Mas, cara, a população não participa. Muitas vezes, consultas importantes, por exemplo, orçamento público, você pode opinar lá. Você vai lá, entra no sistema, né? Tá esperando as informações ali. Muita gente não participa, cara. Ainda é muito... Eu acho que falta muita confiança também. Acho que nem o pessoal não vê a saída das muitas coisas. Vezes nem se o cidadão... Porque isso faz com voto. Mas se tivesse a condição de, aqui no aparelho,
decidir alguma coisa, muitos não iriam sequer tentar ou querer decidir. Acho que esse é o lance. Eu acho que A falta de vontade de participar. É entender por que é importante, eu acho. Entende? Não se sente parte do processo. Política é coisa ruim, não sei o quê. O problema não é nem a tecnologia, nem a legislação, acho, para fazer isso que eu estou falando. O que faria não funcionar é a falta de participação. Então, para chegar nesse ponto, eu acho que a gente não precisa impor isso, não. A gente tem que acaba com o governo assim, agora vai ser assim. Não. É uma coisa que a gente conseguir evoluir. Você é anarquista? Eu sou meio anarquista. Eu acho que a gente vai evoluir enquanto sociedade para entender o que é melhor pra gente. Então, mas para chegar nesse ponto, a gente tem que ter educação. Então, para mim, tudo começa na educação. A ideia do anarquismo é legal, né? Você pensa numa ausência de Estado, todo mundo se autogoverna. Mas eu acho que a gente... Seria uma coisa assim... Mas esse anarquismo utópico que não tem nada, eu acho muito doido. Eu acho demais. Eu acho que, na verdade, foi o que eu falei, esse anarquismo tecnológico. Não é anarquismo no sentido de não ter, no sentido de ser totalmente dividido. Igualmente dividido. Aí todo mundo tem a parcela igual de responsabilidade. Mas você só vai exercer sua responsabilidade na esfera que você tem alguma relevância. Então eu não vou opinar em tudo. Eu acho muito complicado querer exigir de alguém que represente a vontade do povo em todos os assuntos. Eu acho que se parar para pensar a lógica disso não faz o menor sentido. Isso nunca vai acontecer. Mas se você tem, por exemplo, uma população que tem uma educação muito precária e é dividida por camadas, né? Classes... Quem é que daria as decisões mais importantes? Quem tem mais conhecimento? Depende para quê? Para tudo. As coisas mais se for numa sociedade agrícola, por exemplo, como a gente vai plantar? O cara que está ali metendo a semente na terra que vai me dizer aonde vai plantar, como é, o que leva e tá. O que a gente vai plantar? Talvez o cara que botou para vender e fez um negócio para a vila e trocou pelos boi que a gente vai sobreviver. Você entendeu? Como é que tinha essa divisão da responsabilidade? Já é quando a gente bota a política como a figura de um cara que decide um monte de coisa diferente que ele não entende nada e tem assessor e beleza. Mas eu acho que em vez de uma pessoa que eu votei para me representar em diversos assuntos, eu prefiro me representar no que me importa e confiar que a gente, enquanto sociedade, tem pessoas mais capazes que eu para definir em outros. Eu não preciso escolher quem é uma pessoa que vai decidir, vou falar por mim em tudo. Você fala em relação ao parlamento? Eu não sei como seria na prática o melhor jeito de fazer isso, porque o meu problema é só com essa questão da representação. Eu não acho que tem que acabar as hierarquias e o serviço público, nada disso. Isso tem que se manter. Por isso eu acho que não pode ser uma revolução anarquista de falar agora vai ser assim. Eu não só falar, cara, e por que a gente não gera as demandas para essa máquina do Estado de uma forma um pouco diferente? Em vez de ter orçamento paralelo e não sei o quê, e ter alguém que representa e decide, vai, e tem vários ganhos políticos para o cara fazer A ou B, porque a gente não tenta pactuar uma coisa, vamos pactuar no resultado, vamos pactuar nos indicadores. Então vamos brigar só pelos indicadores, esquecem a pessoa, esquecem o partido, vamos trabalhar por esses indicadores. A briga é, a gente vai no condomínio, a gente não consegue dizer qual é o pior problema do prédio. A gente não consegue, 20 pessoas do condomínio, concordar qual é o problema mais urgente para resolver o prédio. Eu acho que a brigalhada, né, a canelada, a cotovelada, ela tira as pessoas do foco. E aí acaba que elas brigam por simbolismos, né? Que são criados para distrair. De propósito. Mas minha ideia é cortar isso. Eu quero acabar com isso. Não com a participação nem com a cotovelada. Se você conversa com um cara, por exemplo, de esquerda, um cara de direita, um cara, né? Ele tem algumas coisas que convergem com o que você quer, o objetivo. Acho que a diferença é o caminho, como você chega lá. Isso. Né? Mas isso é coisa humana, né, Rafael? Mas eu queria tirar o humano. Aí que é o problema, não vai ter mais humana. O objetivo, se a gente concordar qual é o indicador que a gente quer melhorar, a gente pode concordar em testar a melhor forma. Se de verdade você quer melhorar esse indicador e eu quero melhorar esse indicador, foda-se se vai ser com a bandeira azul ou vermelha. Vamos testar o seu jeito, vamos testar o meu jeito, vamos testar o jeito do meio, vamos testar o jeito do meio, entre o meio e o seu e o do meio dos dois. Caminho do equilíbrio ali. E depois a gente vê o que funcionou melhor. E, meu irmão, você não vai brigar comigo se for 79 maior. O seu deu 70, o meu deu 80. Cara, é 80. 80 é melhor pra... Não era isso que a gente queria? É 80. Mas a gente dificuldade até em decidir qual é o problema, qual é o indicador. Então acho que precisa de educação, pelo menos, para a gente poder chegar no ponto de sabe, como irmãos, decidir o que é que a gente quer. Mas quando a gente fala de sociedade, a gente vai esbarrar numa velha coisa que é conhecida, que é chamada de luta de classes, né? E ela está presente. Por exemplo, você tem a representação popular, que você disse que, se fosse possível, a gente tentaria, de certa forma, abolir. Melhorar. Ou melhorar. Mas aquilo ali é uma representação de classe, ok? Por exemplo, quando a gente vivia em tribos, né, até bem pouco tempo, de repente se formou a ideia do Estado Nacional, foi uma construção, a gente aprendeu que a gente só sobrevive em sociedade, então a gente é dependente disso, a gente é um ser social, né? A gente aprendeu e esqueceu, né? Mas tá bom. Então, mas acaba que porque a gente vive na sociedade. Não, mas a gente esqueceu que é por isso, a gente esqueceu o porquê, na verdade. Mesmo aquele cara que gosta de ficar lá meio como um eremita,
ele vem à cidade para fazer algum tipo, ou vem comercializar um Ele produto, não ou sobe ele no vem prédio comprar. dele lá se não tiver o cara que faz a manutenção do elevador Você dele. entende? É necessário. Não tem, acho que só o doente, né, que se acha assim isolado de tudo e tal. Mas aí voltando a falar da luta de classe. Criou-se o Estado Nacional, né? A ideia também isso é recente, tem muito pouco tempo, né? Alguns séculos. Quem liderava era um rei, né? Era o chefe da tribo, né? A religião tomou muita importância, né? Ao ponto de, quando o chefe da tribo não era o religioso, quem o ungia era um religioso, né? Então, a sociedade se desenvolveu, né? Feudalismo, escravidão, etc., foi modificando. Mas aí, quando você conseguiu que a sociedade se organizasse, criasse condições materiais, né? Pessoas que não tinham nascido com sangue azul, né? Não conseguiriam ser nobres, passaram a comprar título de nobreza, mas não eram nobres no sentido estrito da palavra. Essa turma que conseguiu grana se organizou, convenceu aqueles que não tinham, prometeram liberdade, igualdade, fraternidade, né? Aquela coisa. E aí, mas nesse ponto, quando você derruba o rei ou o imperador, sei lá quem for, você transforma a organização numa organização democrática. Democrática, que bem entre aspas, né, porque ainda não conseguimos chegar plenamente. Nem no modo analógico, quanto mais no tecnológico, né? Mas aí, quem consegue garantir, através dessa organização política, a sua representação, historicamente, são essas pessoas que têm mais grana, né? Que aqui é chamado de elite, né? O elite financeira. Então, o problema não é só a falta da representação. É que, na verdade, quem dita as normas estão muito bem representados. E a grande maioria não está. Isso. Saca? Então, a grande maioria não conseguiu ainda acordar para isso, participar da política, né? E exercer ali o seu direito de cidadão e votar. Cara, a abstenção chega a 30%. Historicamente. Entendeu? Então... E aí quem está ditando as normas, né, porque a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, não tem dúvida disso, né, o que o jornal fala não é o que a opinião pública precisa de ouvir, por exemplo. Ali é uma voz emanada de quem está pagando a conta. Sim. Né? Imagina se uma empresa que tem uma carteira muito grande ali de publicidade, né? Vai aparecer ali. Vai deixar você, um telejornalista, falar o que você quiser. Vou tirar minha conta daí. Sim. Imagina um grande banco, uma grande empresa e tal. Então, não é que nós temos uma representação ruim, cara. É que nós temos uma ausência de participação popular. Então não tem como você ter uma democracia funcional se a matéria-prima não funciona. A população não participa, entendeu? Então aí Mas não é um cansaço também, não? Hein? Um desânimo de alguns que foram e não conseguiram mudar nada, porque o sistema é complicado. Não é que ele corrompe, mas ele é difícil. As coisas mudam. É porque as pessoas... Para trocar a classe que está ali, tem que ser muita troca de uma vez, né? Cara, nós temos pessoas aqui no Brasil e no mundo que acreditam que o mundo tem 6 mil anos, cara. Eu sei, que a Terra é plana. Que a Terra é plana. Cara, eu vou te falar, não queria dar nome não, mas assim, eu vou falar só o terraplanismo e vou omitir as outras ideias. Mas acho que tem uma relação muito grande com o terraplanismo e outros ismos que a gente vê por aqui, porque é uma seita. E aí, não sei se é assim, se essa burrice é uma falta de formação, porque também não é só gente pobre. Pelo contrário, cara. Você vê, por exemplo, médicos que prescreviam cloroquina e ivermectina para combater uma doença para a qual não tinha nenhum efeito. Virou uma loucura. Então, um cara que estudou 6 anos ou mais, aí, especializado e tal, às vezes fora do Brasil, entendeu? Então, assim, essa mistura, que também faz parte do humano, né, Rafael? Sim. Isso aí não tem como fugir. Mas que a tecnologia, ela consegue separar, cara. Ela equaliza, ela tira pela média. Mas o que está de humano nosso aqui, no equipamento, no software, no programa... Mais do que você pensa. Por exemplo, você vê que não só hacker, né, mas vírus. Quer dizer, nem a tecnologia, de segurança grave nesse nem sentido. A tecnologia tá imune à humanidade. Ao próprio cara? humano. Não. Mas se a gente for educado o suficiente, a gente consegue auditar essas coisas. Esse é o lance. A gente sabe como deveria funcionar e como não funcionou. Essa briga, por exemplo, de urna é de quem não entende. Sim.
ou é mau caráter. Aí vira o fanatismo, né? É fanatismo, mau caratismo ou ignorância, é um dos três. As ou pessoas, os três juntos, muitas vezes. Por exemplo, a pessoa às vezes critica uma denominação religiosa ou outra porque vê que se miscuiu ali na política e está criando fanáticos e tal, mas não percebe que o ambiente que propiciou aquilo ali é a ignorância. Né? E aí também não tenta mudar. Mas por que não muda, cara? Porque às vezes quem está se beneficiando desse fanatismo, porque está se beneficiando, quer que essa porra se alastre. É a ignorância proposital. E aí vai jogando pílulas. Né? Por exemplo, o que aconteceu? Nós somos da mesma geração praticamente, né? Eu um pouquinho mais... Uma mais Copa e meia, pouca diferença. 6 aninhos. Né? Uma Copa do Mundo, sabe? Na década de... Você nasceu ali em 82. 82, Você é da idade do meu irmão mais novo. Ele, de 81, ele. Mas, enfim, a gente percebeu, por exemplo, eu na faculdade, eu sou advogado, né? Essa é a minha formação. Na faculdade, e eu que nasci ali com aqueles discursos inflamados contra a ditadura, né? De pessoas que eu considerava preparadas, né? Para fazer ali o bom discurso. Na faculdade a gente estudava essa Constituição, né? Sobre a qual a gente existe. E o desafio nosso ali na faculdade de Direito era como aplicar a Constituição, que é muito programática, né? Que é maravilhosa, bem escrita e tudo. A finalidade dela é das mais avançadas, né? A gente viu que agora, recentemente, a gente teve uma mudança, né, radical na sociedade, de que uma maioria que defendeu a Constituição, que lutou pela democracia, portanto defendia a Constituição, de repente passou a ser contra a própria Constituição. Aí criou-se essa alienação política, né? Essa revolta contra a política, contra os políticos, contra os partidos. Com a religião, cara. É um livro só, a galera divergiu na interpretação ali e fundou. E vai construindo, né? Mas eu acho que é mais profundo, porque você tem esse distanciamento, ele é que ocasiona as fraturas, saca? Pela falta da participação. E aí você acaba menosprezando aquilo que deveria te manter conectado para poder avançar. A gente está com esse problema sério. Mais ou menos por aí. Isso eu não sei, tecnologia não tem como resolver isso, não. Eu acho que falta boa vontade, eu acho, da galera, sacou? De parar e ouvir. Eu não sei quem inflama tanto, quem inflamou, como para, sacou? Mas a gente não vai conseguir evoluir sem isso, porque vai ter eleição aí, um dos dois vai ganhar e mas vai ter que todo mundo sobreviver. Se colocar junto. Um chapéu de alumínio... Mas então, essas teorias, cara, eu fico doido com isso. Vira uma seita. E eu acho que todos os lados têm esse risco, na verdade. Sim. Você vê isso acontece com um jogo. Tem galera que defende cegamente um jogo, que ele é melhor que o outro, e não importa o argumento. Fala, cara, olha só, esse aqui, o gráfico, é melhor por isso. Tô te mostrando. Foi feito aqui com 64 pixels, esse aqui foi com 128 pixels. Então esse aqui, tecnologicamente, é superior, sacou? Não, mas o meu de 64 é melhor e tá. Eu não tô dizendo que é melhor ou pior, cara. Eu tô dizendo que é tecnologicamente mais avançado. Não importa, o meu é melhor e não quer ouvir o que tá falando. Não quer traduzir para a linguagem do outro, porque não quer aceitar perder em nada. Mas eu acho que essa questão também aí é o extremismo, né, cara? Eu acho que o extremismo não é bom nada. Em lugar nenhum, por exemplo, nem a extrema esquerda, falando da política de novo, né? Nem a extrema direita. Não. Acho que é o caminho do equilíbrio ali, né? Que o Aristóteles já falava isso há trocentos anos, né? Mas isso que eu acho que a tecnologia tem de legal, de aparar esses extremos com muito mais facilidade. Ela consegue pegar as medianas, as médias, de realmente tipo de ação que funcionou A em B ou C. Eu não acho que a política tradicional e representação não faz esse tipo de pesquisa, mas você falou, o dado dela é muito enganoso. Porque a forma que a gente coleta não é a ideal. Então talvez coletar essa informação de quem é relevante, no momento que ele realmente precisa dar esse input, que ele está usando esse input, seja um jeito de medir. E talvez ter alguns de tempos em tempos para todo mundo que é... Vou falar de música, o que é, sei lá, regulamentação da música, lei autoral, o percentual que paga para artista, como é que faz para botar em show, qualquer coisa. Cara, quando o cara fizer um show, manda pra ele como é que foi, o que você acha que deveria, o que melhorou. Diferente de uma pesquisa dura, é uma pesquisa depois do que o cara praticou a ação. Sacou? Quase um follow-up de quando ele precisou usar aquela lei. Olha só, a lei foi aplicada assim pra você, o seu show foi esse. Qual foi o caso? Você acha que se aplica bem? Tem alguma sugestão pra melhorar? Nesse momento, tentar pegar, sacou? A tecnologia pode fazer isso, mas não adianta fazer isso sem ter educação da importância disso. E do que a gente quer alcançar. Aonde a gente está mirando em fazer isso? Para que está fazendo isso? Hoje nós estamos percebendo o mau uso da tecnologia, né? Por exemplo, cara, você imagina, falando de Big Data, né? Você imagina o que um governante... Imagina uma prefeitura como São Paulo. A informação que um cara que governa uma cidade daquele tamanho tem, por exemplo, você sai de casa, sem contar que o celular
Uhum. Já tá nos entregando aí o tempo todo. Mas você sai de casa, ele sabe a hora que você pega o metrô ou o ônibus, né? Ele sabe se você foi na unidade de saúde, se você foi no hospital. Eles conhecem a sua vida todinha ali. Pelos dados fiscais, ele sabe quanto é que você ganha. Pelo cartão de crédito, o que você gasta. Então você imagina a potencialidade que tem as pessoas que detêm essa informação aí. E muita gente, não sei se você também concorda, não percebeu ainda que isso já está sendo utilizado, né, para bem e para mal. Eu falo muito isso. Eu falo, cara, o problema não é o Google pegar seus dados. O problema é você não saber o que ele está fazendo, que dado ele pegou, nem para que ele está usando. Então eu autorizo tudo. Por quê? Você me falou uma coisa que é estabelecida. Esses dados têm valor. Mas o seu dado tem valor para você sozinho? Não. Não. O dado tem valor quando a gente coleta ele todos. O seu dado específico tem valor para uma indústria específica que pode querer te vender alguma coisa. Mas hoje a LGPD não permite eu passar o seu nome direto para esse cara. Então o que acontece? Essas empresas todas estão achando um jeito de gerar valor com essa massa de dados. Enquanto isso, cara, eu sou voluntário. O dia que chegar, ó, ele vai ter que ser claro, eu gero dinheiro com essa informação assim. Aí eu vou querer ter opção. Aí eu falo, beleza, então eu vou parar de dar minha informação, agora eu vou escolher o que eu vou fazer com essa informação. Hoje eu não sei o que fazer com ela, porque eu vou brigar pro cara que está descobrindo um jeito de valorizar a minha informação. É claro que já tem alguns usos muito claros. Direcionamento de anúncio, saber onde passou para poder... Até para anúncio também, né? Passou perto da loja tal, mandou um anúncio ali. Hoje em dia é meio proibido isso tudo, já foi mais feito. A LGPD protege você dessas coisas. Então eles estão tentando achar novos meios. E eu acho bacana, pode usar. Tem um monte de gente que desliga, mas, cara, eu acho bom que ele me avise. Você que tem que trabalhar hoje tá mais trânsito. Do nada ele chega assim e fala, seu trabalho é 8 horas. Eu nunca falei pra ele que era o seu trabalho. Mas se eu tô lá todo dia 8 horas naquele lugar, ele entendeu que é o meu trabalho. E ele entendeu, porque tem muita gente parada na avenida que teve uma batida e tá tendo trânsito ali. Então ele sozinho, por conta própria, vira e fala, Lontra, sai mais cedo hoje, 20 minutinhos pra você não se atrasar pro trabalho. Eu acho isso do caralho. E eu acho que é um preço super barato pagar meus dados, que eu não sei fazer nada com eles até agora, para ter esse tipo de informação e entender o que é possível fazer com isso. Então eu dou muita palestra para criança, em escola, falava com os pais. Não, eu tô preocupado com meus dados. É meio esse chapéu de alumínio também, sabe? Porque eles estão fazendo... Acha que vão fazer um monte de coisa com seus dados. Eu falo, cara, sabe como ele pegou isso aí que você tá falando? Não foi ouvindo o seu microfone. Você passou na propaganda e ficou mais tempo olhando para aquela imagem. Claro. E depois você rolou. Foi só isso, não foi só o microfone, não precisa abafar o microfone, não. Agora me fala uma coisa, cara. Você acredita assim, que a gente vai conseguir ter mesmo usando a tecnologia de forma democrática para mudar os destinos, né? A gente vai conseguir, com essa ideia de não investir em educação, cara, em ciência, tecnologia e inovação, de não dar importância para isso, porque eu tenho falado aqui com muita gente sobre vários assuntos, né? A gente falou de cultura, de história, falou da sua área, falou dos games, mas falou de política, né? Falou de tudo. Achei irado. Como é que a gente consegue? Investir nisso? Não é uma contradição? Não consegue. Se você pegar os dados do governo federal, por exemplo, investimento em ciência, pesquisa, investimento em educação, tá caindo, cara. Olha que sacanagem. Os caras, eles se utilizam disso, né? Porque a fake news é isso, né, cara? Você usa a tecnologia, você direciona, você manipula e tal. Eles emburrecem a população e usam a tecnologia, que é o suprassumo da nossa... Essa geração, da nossa existência, né? A gente tá... O que a gente faz é o que a gente conseguiu fazer até hoje. É o supra-sumo. 6 mil anos, em 6 mil anos. Então, como é que resolve essa contradição? Cara, eu acho que na urna primeiro, mas tô cansado de ser enganado também, cara. Vou te ser bem sincero, tô cansado de ser enganado por qualquer um. Claro. Eu acho que é com vizinha, conversando, explicando, sabe? Houve uma campanha negativa, como, por exemplo, a educação pública, as faculdades federais e... Sobre tudo, né? Eu sou cria, cara. Fiz escola técnica e UFS. Eu sei o que é importante e ali, até o que hoje eu aprendi. você repete às vezes, né? Eu faço a maior propaganda, eu sou super divulgador. Ataque Vitória, por exemplo, na incubadora. Eu vejo isso tudo como um caminho de formação. A minha visão, cara, que pra gente ver a economia, a gente tem que ter as pessoas vivas, produtivas, felizes, sacou? Capacitadas. Eu trabalho, meu sonho, a gente trabalha muito com educação e advergame, mas a gente quer trabalhar com produto de entretenimento. Entretenimento, cara, na prateleira da necessidade, tá lá em cima. Sim. Então, para o cara poder consumir o meu entretenimento, ele tem que ter o arroz, tem que ter o feijão, tem que ter a casa, tem que ter o trabalho. Então, às vezes, eu sou muito confundido por posição
minha de defender algumas posições como se eu fosse de um lado de um Sim, espectro, do é esquerdo, do natural, direito, né? Eu sou empresário, cara. Sou empreendedor, tenho empresa, eu pago o salário de um monte de gente que depende do meu trabalho. Uhum. Mas para eu vender o meu produto, eu preciso que a população tenha um mínimo. O mínimo do mínimo. Meu negócio não lucra com a miséria. Tem um monte de negócio que lucra com a miséria. Tem muita gente que lucra com a miséria. O Brasil foi E feito. defende isso. O Brasil foi feito. A história é essa. Sob essa base, cara. Então a gente acostumou aqui com 30% consumindo, saca? E acha que isso é o saudável. E a outra parte. Só conhece essa realidade. Acha que isso não, cara. A gente precisa de 100% consumindo, é muito melhor. É lógico. É muito melhor. Então, nessa questão de, porra, eu já vi muita gente negócio quebrar e voltar, velho. Eu nunca vi ninguém reviver, não. Só em livro de fantasia. Que ressuscita os outros. É isso aí. Então, minha visão é mais ou menos essa. Então, essa educação, essa anticiência, esse negócio, porra, isso me mata. E eu fiquei puto. Eu já tava fã do terraplanismo antes disso tudo acontecer. Eu tava estudando, tentando entender como isso acontecia, essa coisa. Depois eu tive uma aula prática no dia a dia com política, que foi do caralho. Mas tá acabando. Mas eu também me frustrei várias vezes com representantes. Votei em alguém que não correspondeu, né? Mas eu acho que assim, o imprescindível, o fundamental, né? O que não pode faltar mesmo, cara, é não desistir, é teimar. Entende? Mas a galera cansou, você tá ligado? Muito dessa falta de participação. Mas isso também faz parte do enredo. É um programa. Quanto mais alienada tiver a população, mais o mais do mesmo vai prosperar. Saca? Uhum. Então, e talvez já virou maioria. Pessoas que, na verdade, não representam, né? Uhum. E aí fazem aquela coisa da mercadoria, cara. Eles sabem aonde buscar, como buscar e como se manter no poder, por exemplo. Você vê gente aí que está há gerações. Ainda fala que nem é da política. Isso aí, cara. Ainda se vende como antipolítica. E gente aceita. Então, nós estamos vivendo um período no Brasil, não sei se por conta da chegada da tecnologia sem uma formação, saca? Isso parece um contraste, assim, pô, as pessoas são invadidas de todas as formas por informações e não conseguiram depurar, né? Não conseguiram, sei lá, aprender. Não tem filtro, na verdade, não né? tem Porque filtro, a né? gente está acostumado a ter a notícia de uma fonte confiável. Isso a gente aí, tinha televisão. Isso aí. Bem ou mal, velho, eu não sou a favor de regular as coisas todas, não, mas eu prefiro que quem me informa assine pelo que informou. E se responsabilize. Isso não é acabar com a liberdade de ninguém, é cobrar o mínimo de qualidade. Quando você compra o leite, ele não vem lá com a data de validade que foi certificada? Mas sabe qual é o problema? Por que a sua informação não pode ser certificada, problema, gente? cara? As grandes empresas de comunicação sempre produziram fake news. Sim. E como elas são muito poderosas, elas massacraram muita Então, gente. a gente podia responsabilizar. Com educação, a gente poderia combater. Essas... Aqui não tem, é anônima. Às vezes eu vejo essas grandes empresas querendo fazer filtro para dizer o que é verdade e o que é mentira, mas elas é que tinham, na verdade, o monopólio da mentira. Uhum. Agora tá todo mundo mentindo, porque, por exemplo, você tem grupos de WhatsApp, Telegram e caralho aí, que ficam lá, invertem uma pesquisa, por exemplo. Quer dizer, você viu, a própria pesquisadora publicou os dados, está registrada, etc. Dando um exemplo aqui, né? Uhum. Não estou falando do Brasil agora, não. Não, sim, mas isso é um Né? caso bem usável. Sim, então. Aí você sabe que aquilo ali tem uma fonte, e é uma fonte segura, e é uma metodologia científica, né? A pesquisa é científica. E aí você vê que uma pessoa pega, inverte os dados e manda nos grupos, e as pessoas aceitam, cara. E o que é mais absurdo? Tem profissionais ali, tem gente graduada, gente que estudou fora do Brasil. Agora voltou fora do Brasil, né? Coincidência. Mas enfim, saca? Sim. Como é que isso é possível? Eu não sei. É a luta de classes, amigo. É o interesse próprio, entendeu? É a única coisa que e me a sobra. ignorância. Interesse próprio. E também a ignorância. Ignorância, interesse próprio. Porque se a pessoa que é enganada não está se beneficiando, né, daquela enganação, mas alguém está, é uma ignorância. Não, e se ele acha que quem está se beneficiando é importante para ele, eu vou me fuder, mas meu chefe vai se dar bem? Isso aí. Eu vou falar uma frase aqui meio chata, polêmica, eu não queria propagar muito, mas você é um cara que eu preciso ouvir sua opinião. Eu acho que a Casa Grande do Brasil nunca perdoou a lei das domésticas. Também. Rolou eu acho que muito. tem um ranço Rolou muito. absurdo. Porque, tipo assim, a gente tinha um trabalho escravo legalizado aqui, ignorado, a gente tapava o olho. Era da família, sua geração né? assim, é da família. A mãe preta. O que ela faz? Ela mora aí, faz tudo. Cozinha, passa, lava, leva, busca, cuida do cachorro. Agora teve que pagar isso. Então acabou. Sacou? E a classe média alta nunca perdoou. Mas se você analisar,
todo período histórico que tem uma ascensão social, né? Que pessoas... Essa raiva, né? E acontecem essas fraturas, cara. Entendeu? A gente ouve as coisas. Você vê, a doméstica tava lá em Nova York, que absurdo. Tinha que estar lá na minha casinha de empregado. Porque prédio antigamente é casa de empregado. Vê se prédio moderno tem casa da empregada. Por isso que eu te falo que é a luta de classe. Eu sei. Você vê o discurso, você ouve, os caras estão falando ali para todo mundo. Em debate você fala isso, né? Eles falam coisas que só repercutem para uma minoria, mas que a maioria... Muitos da maioria que deveriam repelir aceitam também. Aí, porém, eu acho o seguinte: se eles falassem da economia, né, como é que é a vida da pessoa, e a política é para isso, né? É para cuidar da arrumação da casa, né? Essa é a acepção até da palavra, né, da economia. Se as pessoas falassem disso, seria mais fácil. Ah, porque o cara está desempregado. Ah, porque o cara está estudando e está querendo ter algum futuro, ou emprego, ou empreender e tal. O cara não está se alimentando, o cara não consegue educar a família, o cara vai buscar um auxílio em qualquer lugar, um direito, vai na unidade de saúde, é precário, né? Há exceções, né? Mas estou falando em muitos lugares. Realidade média aqui. A realidade média. Em municípios pequenos, por exemplo, né? Assim, nós estamos no Sudeste e ainda tem muito, cara. Se você visitar alguns municípios do Espírito Santo, a realidade, cara, é de, sei lá, para não menosprezar trabalha na Secretaria de Saúde, então eu sei como você entende? Então, assim, tá aqui, se você olhar os dados, por exemplo, a gente tem um puta estado, um estado rico, que é um dos maiores produtores do Brasil, ainda está exportando só commodities, sim, né? O Brasil todo tá meio nessa. Eu tenho esperança de que a gente vire o jogo aqui, fortaleça até o ramo do setor produtivo de matérias básicas, né? Não primárias, tem questão de parar, não. mas também fortalecer um ramo que eu acho que tá capenguinha, assim. A perna tá fraquinha, nós temos que dar uma impulsionada ali, porque isso é que gera riqueza. A galera que está preocupada com grana e bate palmo para o negócio e tal, tem que aplaudir mesmo e tal, com regulação, não sabe que o outro lado ali dá mais grana, produz mais riqueza. Aquele mesmo espaço ali. Né? E eleva a gente, e tem muita gente fazendo aí no mundo e nós não. Eu falo isso, cara, brasileiro, o problema não é ele ser rico ou ser pobre, ele quer ter diferença pro de baixo. Ele tem que estar melhor do que o de baixo, poder olhar para alguém, chutar e pisar. Tem que comer uma coisa que o outro não come. Né? Porra, aí é só matar uns caras desses, velho. Eu não sei outro jeito, não. Uma vez eu falei com um amigo meu, experimenta, se você pega um empregado, né? Homem ou mulher, doméstico, e você pega um cara rico, que tem um carrão, e você dá o mesmo carro, a mesma cor, a mesma marca, o mesmo veículo, né? E coloca, e faz o cara chegar na casa do patrão. Se o patrão vê, cara, aquilo ali, no outro dia ele troca de carro. Na hora. É impressionante. Ele não vai aceitar nunca ter o carro. Isso eu não sei o que fazer, cara. Deixa eu falar em off até, porque é a parte triste da história. Eu não sei o que fazer com isso. Mas aí esse é da nossa formação, né? Não tem jeito, cara. Vou dar outro exemplo em off. Você falou do quem não fala. Pô, a gente era na geração que o nego falava mal de mulher e abusava e barbarizava e ninguém falava nada. Sim. Hoje a geração, a gente aprendeu meio na marra vendo os efeitos, mas a molecada hoje já entende o que o bullying faz mal. Mas isso é por causa do digital. Que eles conseguem ver o efeito ali do cara que foi excluído e fala, pô, meu irmão, o cara não tem mais jogo, que sacanagem. Não vamos deixar isso acontecer. Na vida real demora até essa cicatriz realmente vai e o cara se transformar e perder algo na vida, sacou? Hoje a galera vê muito mais rápido no jogo. Então eles não aceitam esses negócios mais. Tem a galera do bullying, a molecada adolescente ainda, os molequinhos mais novos, eles entendem um jeito mais colaborativo de jogar as coisas que não aceita, exclui o cara que tá fazendo bullying. Isso é legal. Não é 100%, tá? Mas assim, tá acontecendo muito mais esse movimento do que o contrário. Lógico que os servidores começaram a banir quem fazia, tá. Então, pra ninguém ser banido do jogo que fez bullying, a própria galera já veta antes, não deixa acontecer. Essa geração, eu já li, já ouvi sobre isso. Essa geração... Qual é agora? É Millennium? Já passou? Nem me lembro mais. Nem sei, mas Millennium era antes, né? Eu acho que Millennium era os de 80, a minha. Não sei. Não, Millennium nasceu nos anos 2000. Tá, tem um nome novo aí, mas... Eu não me lembro agora. Mas assim, aparentemente é uma geração... Eu digo a última, a recente, né? Esses já são totalmente digitais. São diferentes, assim, são mais fiéis, né, em relação a parceiros. Sim. Tem toda uma série de... A gente achava bonito. De mudanças. A gente achava bonito. Eu sou dessa galera. Você foi criado aqui em Vitória, como é que foi?
Pô, fui pra Praia do Canto ali, né? Depois mudei pra Barro Vermelho, estudei salesiano. Ainda tinha muitas ruas sem calçamento, sem asfalto. Era, né? Eu vi crescendo, cara. Meu pai que fez o prédio, onde meu pai é engenheiro. Então, na rua ali do Zé Teixeira, meu pai que construiu, do lado de Santa da Praia. Não tinha nenhum prédio em volta. Então eu via a praia, via tudo. De repente foi crescendo um monte de prédio, a vista acabou toda. Que o nosso foi mais antigo, então era mais baixo, começava a crescer um monte de prédio maior na frente. Mudou muito, né, cara? Mudou muito a paisagem ali. Eu morava no interior, tinha uma tia aqui na Praia da Costa, sempre vinha passar férias aqui. Cara, Ali, então? Joguei muita bola ali, cara, em ruas hoje que cresceu uma cidade. Que são a Henrique Moscoso ali, que é uma rua famosa. Não tinha nada. Tinha parente lá que a gente ia, era tudo terreno. Castanheira. E a gente brincando até altas horas da noite ali, varava. Botava a rede, fechava a rua pra poder brincar. Hoje em dia não dá pra fazer mais nada disso. Mudou muito, mas em pouco tempo. A orla ali cresceu muito, né? Quando começou o boom aí de imobiliário e tal, cresceu muito prédio ali. Muito prédio. Essa dificuldade também, você não acredita a essa distância curta entre o atraso e um certo desenvolvimento? Porque se a gente olhar... É por isso que foi uma casca ali, né? E a cidade totalmente corroída pra dentro e na orla ali só uma casca. É isso. Mas eu acho que é uma maquiagem também, né? E a galera cada vez fugindo mais. Igual você falou da luta de classe, é mais ou menos isso. A galera fugindo pra praia. Quando podia, empurrava pro morro. Quando não dá, agora a galera que é muito mais minoria tá fugindo pra orla, né? Sim. E aí você vê no Rio, em todas as cidades. No Rio também, você vê ali na frente tudo lindo, cada vez mais caro, valorizando. E atrás, meu irmão, cada vez mais fudido. E caro também, mas a vida ali mais fudido. O pessoal que tá morando ali mais fudido. Mas a gente aqui no estado, cara, apesar de ter os problemas, né, tem fome, muita, 6% passa fome, isso é muita gente, cara. Né? E isso é uma coisa que... muita gente. Se não fosse é muita gente. É porque quem nunca passou. Mas se não fosse uma coisa aceita como normal, não existiria, concorda? Você fala é muita gente, não tem que falar 6% assim, é muita gente. Nesse quesito aí, a gente erra. Erra enquanto sociedade, saca? Por permitir. 6%, cara, dá... Nós somos 4 milhões e pouco de habitantes, vai dar o quê? Mais de 250 mil pessoas, né? Assim, é muita por dia que não come. Cerca de 30% tem insegurança alimentar. Aí você vai para mais de 1,5 milhão de pessoas, né? É muita gente. Para um estado que está no Sudeste, para um estado que tem, não devia passar por isso. Tem médias, né, boas de avaliação, né? Tem estados, é um estado que, dentre os outros estados, está numa boa colocação. E tem essa realidade. Imaginem quem mora lá no norte. Eu vim com um cara do Uber aqui hoje comentando daqui da realidade do morro. A galera não tá saindo para trabalhar porque tá tendo tiroteio. E aqui tem tudo perto. Imagina numa região que realmente é complicada, que não chega recurso, que o recurso que chega para outras coisas. Então o Brasil, a gente tem um problema sério com isso. Foi o que eu falei. É muito, sacou? É muito. E eu acho que você falou tudo. Não tem o sentimento de indignação. Eu acho que pra galera, se é 6 ou 9, para quem tá com prato todo dia, não faz diferença. Porque a gente foi criado, cara. Eu me perguntava quando mais jovem, por que o Brasil, que tem tanta potencialidade, né? Que cresceu tanto, né? E há 40 anos está com a indústria decaindo, mas foi um país que cresceu muito, mais do que no mundo, né? Como é que a gente consegue ter tantas contradições, tanta desigualdade e tanta coisa que é tida como normal? Né? Ainda muito. É a escravidão, cara. A escravidão é a resposta para os nossos problemas. Então, o professor Silvio Almeida fala que é uma ferida profunda com esparadrapo. E que se a gente não curar, a gente não consegue superar essa realidade para conseguir transpor e chegar a ser um país um dia desenvolvido. Eu concordo com você, por isso eu tive aquela fala e acho agora que estou pensando num outro lado também. O escravizado, tudo bem, tem a ferida ali, a gente já sabe, até comenta. O escravizador, cara, não se curou também não. O brasileiro é retardado. E não superou, tá chorando até hoje, sacou? Porra, o cara tem alma de verdade, que sacanagem, agora eu vou ter que respeitar ele vai ter que ter direito. Isso é inaceitável, um absurdo. Meu tataravô nunca passou por isso. E acho que tem um pouco disso, sacou? Você falou, aprendi um bocado com isso agora. Acho que o lado... essa galera que era elite também talvez tenha esse ressentimento, foi o que você falou, né? Eu comentei até, tem que chutar ali embaixo, não adianta só eu ter, eu tenho que ter mais que o outro, não é quanto eu tenho, é quanto o cara ali não tem para eu poder. E eles nem sabem que isso empobrece eles, né? Que de certa forma não, muito radicalmente, isso atravanca o desenvolvimento e acaba que aquele país que ele fica mirando lá e que gostaria que o Brasil fosse e faz tudo errado aqui para tentar construir isso, às vezes iludido,
pelo fanatismo, etc., ele não acordou ainda que se não resolver essas contradições, que são as básicas, né, elementares, né, cara? Pô, você não tem ninguém passando fome. E é chato que quando a gente fala disso, desde o setor público quanto o privado, que tem muita gente que ajuda também, que não é muita gente, mas tem gente que é voluntário, né, cara, para muitas causas e se doa. E acha que isso é resolver o problema, na verdade. Não vai, não, mas tem gente que tem essa índole. Mas é muitas vezes encarado como um cara demagogo, hipócrita, saca? Porque eles não dão importância à causa dos problemas que nós temos. Né? É mais ou menos isso. Sério, e esse é o mais difícil de resolver. Tecnologia para fazer muita coisa, mas... Mas a gente tem problemas, mas a gente também tem um puto estado, né, cara? O Espírito Santo é um lugar, eu acho, maravilhoso. Melhor lugar que eu conheço. Que tem muita coisa boa, né? A gente vai tentar, nesse programa aqui, falar disso também. Né, para falar do estado, porque muita gente não conhece. Muita gente daqui não conhece. A gente não se conhece. Apesar de ser pequeno, putz, tem muita gente que nunca foi, sei lá, na rampa de voo livre em Baixo Guandu, que é um lugar dos melhores do mundo para se voar e capital, tal. Né? Assim como também tem gente que mora lá que não conhece uma realidade daqui da metropolitana ou, sei lá, região serrana e tal. Silencioso. Mas, Rafael, cara, o bate-papo foi maravilhoso. Muito obrigado, cara. Muito, 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 muito obrigado mesmo. A gente falou de tanta coisa aqui, né? E não foi nem 10% do que a gente gostaria de falar, pelo menos assim, na minha opinião. Vou abrir para você para as considerações finais, cara, e deixar aqui sempre aberto para você trazer mais coisas sobre a novidade desse mundo aí dos games, para eu, né, aprender mais, para poder ensinar para o meu filho. Mas para a gente falar sobre o Espírito Santo também, como que a gente vai conseguir desenvolver esse estado. Não, eu que agradeço o espaço, cara. Prazerzão, adorei a conversa também. Acho que trocamos muitas experiências e informações. Para mim é muito legal conversar com quem tem essa vivência da política. Eu sou meio anarquista, meio rebelde. Mas eu, ao mesmo tempo, sei a necessidade que a gente tem que ter dessa estruturação, organização, quantidade de serviços que falta para o nosso estado ser melhor e as coisas que faltam para a população. Não tem como fugir disso. Então é legal entender um pouco os dois lados, até se eu tenho ao meio de propor algo legal que a tecnologia possa melhorar a questão da representatividade, tem que saber direito como funciona, né? Ficar falando da boca para fora é muito fácil, difícil é propor algo melhor. Então acho que esse espaço bacana para discutir esse tipo de solução, adorei a conversa, a oportunidade de poder falar sobre as coisas. Estou super à disposição, quando tiver agenda aí, conversa, tem muito mais papo para fazer. Quando tiver novidade da Mito, eu paro para trazer também, que é a produção aqui do estado, eu acho que tem tudo a ver com o que o podcast quer trazer. E é isso, agradecer a galera que está assistindo aí, obrigado por acompanhar também. Acompanhe aí direto, eu achei super legal, já vi os outros episódios, vou continuar acompanhando. Que bom. Volte sempre, a gente vai falar muitas vezes mais. E você que acompanhou, muito obrigado pela participação, um grande abraço.